Por fim, chegamos. Dieta da selva. Presta? Dieta da selva é de verdade ou é marketing? O que é a tal da dieta da selva? Por que ela emagrece algumas pessoas? Por que ela não emagrece outras? Por que tem gente que diz que é charlatanismo? Por que tem gente que diz que é a melhor coisa do mundo? O que é a tal da dieta da selva? Presta ou não presta? Do âmbito de um nutricionista, de alguém que está há 20 anos nesse negócio, há 18 anos nesse negócio. A tal da dieta da selva, o que ela é de fato? É uma invenção? Não é? É marketing? Alguém faz, não faz? Deveria fazer? Não sei. Sei que está bombando. Beleza, obrigado, Bia. Sei que tá bombando, que tá todo mundo falando desse negócio, que todo dia vem alguém aqui me perguntar da tal da dieta da selva. Todo dia vem alguém me perguntar da tal da dieta da selva. Todo dia. Boa noite, Júnior. Beleza, boa noite. E hoje a gente vai falar a respeito da tal da dieta da selva. Eu não vou hatear, mas também não vou falar só bem. Eu vou analisar. Vamos analisar, igual a gente faz todo dia aqui, né? Recebra? Não conheço. Todos os dias a gente vem aqui e fala, a gente analisa, né, a gente identifica pontos bons, pontos ruins das coisas. Né? Então, quando eu venho falar de tirzepatida, quando eu venho falar de clenbuterol, de clomifeno, a gente sempre fala o que tem de bom, o que tem de ruim. Né? E hoje a gente vai falar o que tem de bom nessa tal dieta da selva, o que tem de ruim nessa tal dieta da selva. Pode ser usada, não pode? É só marketing, não é? Tem um monte de gente aqui que hateia o negócio. Tem um monte de gente aqui que fala mal, que fala bem. Tem gente que já emagreceu 20, 30 quilos com esse troço. Tem gente que não. Mas tem odiadores e amadores desse troço. E hoje a gente vai falar sem gostar, sem não gostar. Não vou dar a minha opinião sobre a dieta em si, se ela deve ser utilizada ou não. Eu vou dar a minha opinião baseado em fatos e baseado no que ela é, de fato. Né? Então, o que é essa dieta? O que ela falta? E o que ela melhora? Tem coisa que ela melhora? Lógico. Não tem como dizer que uma outra coisa ela não melhora, melhora? Claro que sim. Agora, será que é só melhoria? Né? Ou será que é só charlatanismo? Será que é só para o povo ganhar dinheiro ou não? Ou tem alguma coisa que realmente resolve por trás? Tá bom? Então, Pedro, fica aí que eu vou responder exatamente esse tipo de coisa. Tá? É exatamente por aí. Tá bom? Mas não gosto muito de carbo de manhã. Eu particularmente não gosto muito de carbo de manhã, tá? Não sou a favor, mas logicamente vai depender da pessoa. Né? Exatamente. No Pedro, a gente tem no Brasil uma coisa que eu sempre falo, né? O Olavo falava muito, que era o caranguejo no balde, né? Alguém sobe e vem os outros e puxam para baixo, né? Então, assim, logicamente a gente sabe que tem muito marketing em cima da tal da dieta da selva. Felipe, não repete a pergunta, tá? Uma vez só, tá? Uma vez só, Felipe, por favor. Se tiver mais uma, eu vou banir, tá? Não fluda, tá? Então é o seguinte, cara, não sou olavista, né, cara? Não, acabou de começar, Jéssica, acabou de começar. Não sou olavista, mas compartilho, né, leio e vejo vídeos dele diariamente. Tá, não é assim, olavista, né, aquela coisa louca, não tenho nenhum, né? Mas eu assisto bastante, escuto bastante o que ele falava, bastante mesmo. Então, assim, velho, no Brasil a gente tem muito essa coisa do caranguejo no balde, né? O cara tá subindo, o cara vem e puxa pra baixo, né? Infelizmente, a gente sabe que tem safadeza e tem muito charlatanismo no Brasil. A gente sabe que a forma com que estão vendendo a dieta da selva não é a forma que deveria ser vendida. Agora, né? É melhor o cara fazer a tal da dieta da selva ao invés de comer um monte de ultraprocessado? Mas com certeza. Não tem nem comparação. O cara comer pizza de congelada, lasanha congelada todo dia, tomar Coca-Cola todo dia, eu fazer a tal da dieta da selva, é lógico que eu vou apoiar que o cara faça a tal da dieta da selva. Por mais genérica que ela seja, por mais invencionismo que ela seja. Né? Agora, falar só bem dela também não. Né? Então, a gente sabe que tem um monte de gente ganhando dinheiro com esse negócio fazendo um monte de bobagem. Né? Então, né? Vamos lá. Seguinte, bora lá. Então, deixa eu cumprimentar todo mundo e vamos começar. Né? Vamos tentar desvendar, vamos analisar. Né? Igual a gente faz todo dia aqui, como eu falo, a gente analisa. Né? A gente analisa as evidências mecanísticas, né? Como eu digo todos os dias aqui para vocês. A gente analisa a evidência mecanística. A gente analisa se pra gente é bom, se não é, se pra você faz bem, se não faz, o que é bom e o que não é. A gente não fala mal, a gente não hateia, mas a gente também não fala só bem. A gente analisa, né? Analisa sem viés, tá? Eu não sou a favor, não sou contra. Eu vou analisar da forma do âmbito nutricional, tá bom? Que é com que eu trabalho, sou nutricionista, para quem não sabe, né? Formando agora, estou terminando, né, a formação agora, entreguei meu TCC de biomedicina, farmácia, terapias integrativas, nutrição e marketing.
É isso, eu acho. Meu Deus, é bastante informação. Tá bom? Então, gente, quem gosta do assunto, quem gosta sobre, quer conversar sobre dieta, medicamentos, suplementação, fitoterapia, esteroides anabolizantes, não esquece de me seguir, que todos os dias às 8 da noite eu tô aqui fazendo live, todos os dias, né? Então, você tem interesse em saber mais sobre esses assuntos, tem interesse em dar sequência, né? Todos os dias a gente conversa aqui sobre essas coisas, não esquece de me seguir para receber a notificação, tá bom? Vou terminar de cumprimentar todo mundo e vamos começar a falar logo da tal da dieta da selva, se presta, se não presta. Quem faz a dieta aí, ou já fez, teve algum ganho com isso, não teve, bota no chat aí para eu saber, né? Quem que fez, quem que não fez, o que que aconteceu, tá? Vamos dar uma olhadinha, qual que é o perfil do pessoal de hoje, todo dia eu pergunto isso, né? Para saber quem que aí já fez o negócio, quem que é a favor, quem que é contra. Fique à vontade, ninguém vai ser hateado, pode meter no chat aí, tá? Já vamos ver quem que já fez, quem que não fez, quem concorda, quem discorda, tá bom? Boa noite, Braga, boa noite, Pablo, boa. Felipe, eu vou responder você agora. Felipe, tenho 22 anos, me recomenda Canadá, Austrália ou Nova Zelândia? Cara, eu nunca morei em nenhum dos três, né? Eu nunca morei em nenhum dos três, Felipe. Eu não tenho a menor noção, não posso opinar sobre algo que eu não sei, cara. Olhando de fora é muito bonito, né? Eu morei no Chile e lá era tudo lindo, olhando de fora. Quando eu fui morar lá não era nada lindo, né? Então, assim, eu não moraria no Canadá nem a pau. Eu moraria na Nova Zelândia. É o país menos woke desses três aí. Eu não gosto da cultura woke. Então eu particularmente, se tivesse que escolher, iria à Nova Zelândia por não ser tão woke quanto o Canadá. E até a Austrália também está se tornando woke, né? Eu já fiz cetogênica, é difícil demais manter, emagrece rápido. Emagrece bem rápido mesmo. Fiz a dieta da lua. E essa dieta da lua é o quê? Só come quando tá a lua cheia? A dieta da selva é da cetose? Não, Jéssica, é quase. É parecida. Já vamos falar sobre ela. Meio que uma dieta paleo, só que reinventada, digamos assim. Esse é o problema dela, né? Que os caras meio que inventaram ela assim. Vamos pegar uma paleo aqui e vamos, sei lá, vamos fazer a nossa paleo. Foi mais ou menos isso, tá? Diga, por favor, como funciona e o que é. Beto, o que é, a gente já vai falar, tá? E como funciona, por que não funciona também, tá bom? Boa noite, Cacá, como é que tá? Gente, a cetose, para quem perguntou se é cetose, cetogênica, a cetose pode sim ser utilizada em alguns casos e deve ser utilizada em alguns casos muito específicos, tá? O grande problema aqui que a gente vai conversar hoje, talvez não é da dieta da selva em si, é a forma com que generalizaram a dieta da selva. É como se isso daí fosse a coisa mais linda do mundo e para algumas pessoas não vai ser. Ela tem carências nutricionais severas, tá? Por isso que eu vou falar sobre ela hoje, para vocês não saírem fazendo essas coisas assim sem pé nem cabeça, tá? Por que não fica no básico que funciona sem inventar moda, Joniel? Pois é, Joniel, eu não entendo também. Eu não entendo, faço a dieta da... a minha dieta é melhor. Vixe, live hoje promete. Vamos ver. Tá meio fraca a live. Não esqueçam de comentar aí, ó. Bota no chat. Se vocês não comentarem, não me seguirem, não curtirem, tá caindo já o engajamento, ó. O TikTok não curtiu muito a live, vai flopar, tá? Fiz Atkins Low Carb, cetogênica, não fiz a selva, mas tirando os carbos e frutas, mel acho válido. Não, tirar mel? Ah, tá. Se não tirar mel, né? Mel tem que ser utilizado, hein? Dieta da lua, você come tudo menos a lua. Ah, bom. Essa daí eu já fiz também. Quando o povo descobrir que ter músculos te libera para toda e qualquer dieta funciona. É isso mesmo. Não ficar vamos ver. Terminar de ler aqui os comentários, vamos começar a falar. Por que não fazer o básico? É isso aí. Boa noite, Jesus. Como é que você tá? Deu certo os exames? Como melhorar a resistência insulínica? Dando menos pico glicêmico, tá? Para quem perguntou da resistência insulínica, ali, ó, ganhando mais músculo, né? E dando menos pico glicêmico, tá? É assim que você melhora a resistência insulínica. Hoje, inclusive, fiquei muito feliz, até avisei a Bia, né, minha esposa, que teve uma amiga nossa que é paciente minha, já com seus 60 e poucos anos, que chegou para mim diabética em novembro. E hoje a gente já recebeu os exames dela e a gente foi totalmente revertida a diabetes, sem medicamento. Revertida a diabetes em 4 meses, com 62 anos, 63 anos, tá? Então, assim, a gente tem as manhas alimentar, né? Já passou a live que você ia falar sobre clomifeno? Já passou, mas amanhã, só para quem perdeu a live do clomifeno, amanhã eu vou fazer uma live meio-dia, eu não vou poder fazer à noite, porque eu tenho um atendimento de uma pessoa que mora em outro país, né, então o fuso horário é diferente, eu vou ter que atender ela de noite, não vai ter live amanhã de noite, amanhã vai ter uma live meio-dia sobre clomifeno, tá? Então quem perdeu a live do clomifeno, amanhã meio-dia a live do clomifeno, tá bom? Vamos lá, meu Nutri passa carboidrato, tá? Eu não gosto, eu não uso carbo de manhã, para Vinícius, né? E eu sou um cara de 110 quilos, mano, né? Então se você olhar minha primeira refeição, dificilmente você vai ver carbo. Para começar o dia, 3 pão com margarina. Só coloco carbo no almoço, eu também sou
certo? O que você usa de gordura? A depender da época, depende do que eu vou treinar, depende do meu peso, depende do meu cérebro, depende. Eu utilizo a gordura que eu entendo que vai ser boa para mim naquela época. Né? Mas uma gordura que eu nunca falho é óleo de coco, outra gordura que eu nunca falho é azeite de oliva. Essas duas eu nunca falho. Abacate eu uso bastante, nozes, castanhas, amendoim eu não uso, uso nozes, castanhas, castanha de caju, alguma coisa. Às vezes eu uso manteiga, às vezes eu uso banha de porco. É, para por aí. Bacon muito raramente. Bacon umas 2, 3 vezes no mês. É por aí, tá? É por aí. Como pão com frango de manhã, mas sinto que o pão atrapalha meu intestino. Pois é, eu não gosto por causa desse tipo de coisa. Eu funciono melhor sem carbo de manhã. Eu funciono melhor sem carbo de manhã, tá? Mas, cada qual com seu qual, né? Aí é o Nutri de vocês que vai dizer para vocês, né? Vamos lá, vamos começar. Eu já fiz a live da texto, tá? Aumento de texto de forma natural, deu bem pouca gente, cara. Vocês têm que vir mais nessas lives aí, tá bom? Mas vou fazer de novo, Rodrigo. Vou fazer. Boa noite, boa noite. Vou fazer de novo, tá? Essas lives eu repito, tá? Algumas delas. A banha de porco para tomar sol lá embaixo. Então. Aí começa as folias da tal da dieta da selva, né? Sobre o que a gente vai falar hoje. Aí começa, né? O cara passa banha de porco no corpo e pegar sol. Essas loucuras. Isso daí é marketing puro. Isso é charlatanismo puro, né? Esse é o problema, né? O problema, o assunto tá na. Vocês não conseguem ler o assunto ali, cara? Ó, o assunto tá sempre escrito aqui em cima, ó. Aqui, ó. Dieta da selva presta? Esse é o assunto de hoje. Tá? Essa coisa de passar óleo de coco no saco, essas coisas aí. Né? Tô conhecendo teu conteúdo agora. Boa, que bom, Vitor. Já aproveita e já segue. Não esqueçam de seguir todos os dias às 8 da noite. Eu tô fazendo live aqui, né? Todos os dias. Tem dia que dá 20 mil pessoas aqui. Hoje tá meio fraco, deu 1.000 até agora, né? Tá meio fraquinho, mas geralmente dá em 300, 400 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Não esqueçam de seguir. Pãozinho com fio de azeite no forno. Isso, então. Um pão de fermentação lenta, né? Alguma coisa assim, eu já sou bem a favor. Aí eu utilizo. Né? Aí eu utilizo. Inclusive, eu faço, as coisas que eu faço é tudo fermentação lenta. Né? Por conta do W, né? Do work do glúten, né? Brasileiro, que é um work diferente do glúten italiano, por exemplo, do glúten europeu, né? Então, assim, quando eu vou fazer alguma coisa de farinha branca no Brasil, eu fermento longo. E eu tento não utilizar farinha brasileira, eu tento utilizar farinha gringa por conta do work da farinha, que é o tempo, é a dureza, né? A resistência do glúten brasileiro. Ele é muito grande, a resistência do glúten brasileiro. Tá bom? Vamos começar então. Quem aí já fez dieta da selva? Quem faz dieta da selva? Quem é a favor? Quem é contra? Bota no chat, deixa eu ver as opiniões de vocês e vamos começar a falar. Lembrando que eu não vou hatear a dieta da selva, mas também não vou ficar elogiando. Eu vou falar o que é. A gente vai analisar a dieta da selva, igual a gente analisa tudo todos os dias aqui. É para isso são as lives, tá? A gente analisa e vocês chegam na conclusão que vocês quiserem. Igual ontem a gente falou de clomifeno e ioimbina, né? Tem gente que queria... de clenbuterol e ioimbina. Tinha gente que queria continuar tomando o tal do clenbuterol. Beleza, quer tomar? Toma. Né? Eu tô aqui para passar informação. A gente está aqui para debater, para chegar num consenso, né? Chegamos na XYZ resolução da coisa. Você quer continuar usando? Beleza. Faz dieta da selva, você gosta? Então continua fazendo. Né? Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão, tá bom? Não gosto dessas dietas de moda tipo morango do amor. Então, gente, vamos começar, vai. Dieta da sopa, da selva, é isso aí. Infelizmente o brasileiro, gente, dieta da selva, chama a mulher pelo nome de ex e começa a correr da leoa. Essa dá certo. Essa dá certo. A do Pablo ali dá certo. E o que acha para quem malha 200 gramas de proteína diária para quem malha? Não sei, tem que ver o teu peso, velho. Tem que ver tua dieta, tem que ver teu peso, tem que ver... Não é quem malha, que malha. Você malha o quê? Quanto você treina? O que você treina? Esses 110 quilos é o quê? É de gordura? É de músculo? Qual é o teu basal? Quantas vezes você come no dia? Com o que você trabalha? Quanto você se movimenta? Você trabalha sentado, trabalha em pé? Tem hereditariedade? Tem problema renal? Não tem? Cara, é muita coisa, cara. Não tem como responder uma coisa dessa numa live. É inviável, velho. É inviável. Uma consulta minha é 2 horas, Rodrigo. 2 horas uma consulta minha. Não tem como, cara. Não tem uma média. Não tem uma média. Tem atleta de fisiculturismo que está com 1 grama de proteína por quilo. E tem época que ele vai a 3, 4. Tá? Gente, vamos lá então. Vamos começar. Não tem uma média, velho. Uma média é a média da pessoa naquela época, entendeu? Não tem uma média. A média, lógico, se você olhar a literatura, a média é 2 gramas por quilo. Tá bom, daí você está falando mais ou menos isso aí, ó, 110 quilos, 200 gramas, você está falando da média de estudo, a média generalista. Mas você não vai falar de geral, né? Você está falando com nutricionista, então eu não vou te falar a média geral, eu vou te falar o que seria ideal para você, né? Aqui você inventa, um monte de gente faz porque não procura se informar. É isso. Olha só, gente, quem está perguntando o que é a tal da dieta da selva, nem eu mesmo não sabia o que era isso antes de começar as lives, né?
Então, assim, eu tento isso, Rodrigo, mas é foda, cara. É foda. Você já vai entender o porquê. Eu já vou chegar no teu aí, tá? Eu vou acabar respondendo a tua pergunta de proteína agora na live. Tá falando sobre a dieta da selva, eu vou responder a tua pergunta, tá? É, tá, já vamos chegar aí, tá bom? Cara, tem muitos profissionais de saúde aqui sim, tá? Tem médico, eles só não comentam, tá? Mas tem médico aqui, tem nutri, tem farmacêutico, tem um monte de profissional de saúde aqui na live sim, tá? Tu acha que não, mas tá cheio. Tá? Eu não faço ideia do que seja. Aham. Pra mim era levar uma churrasqueira pro mato. Então, eu descobri esses dias o que que era, o que que era o... Cara, senão você fica muito... Cara, assim, você tá dizendo o que que eu tenho que falar ou não? Eu não tô entendendo, cara. O meu papo é de babaca? Peraí, que agora eu quero conversar com o Rodrigo. Peraí, rapidinho, a gente já vai continuar. Eu quero entender o que que o Rodrigo tá falando. Você tá falando que o meu papo é de babaca? Como é, Rodrigo? A Nutri tá aqui todo dia aprendendo com o Mago sempre mais. Ó, mais uma profissional de saúde aí. O Jesus, eu acho que tá, cara. Eu acho que, não sei o que o Rodrigo tá falando, mas agora eu quero saber o que que ele tá falando. Agora eu fiquei curioso. O Jesus tá se formando o quê? Farmácia ou biomedicina, Jesus? Todo mundo travou agora. Vamos ver, que eu não estou entendendo também. Todo mundo quer entender o que, que o Rodrigo está falando. Vamos ver. Ah, é biotecnologia. Meu caralho. É nerd, hein? É nerd, hein? Boa noite, Tati. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala! Não vou dar bloco, não, cara. Eu quero que ele fale. Boa noite. Tem um amigo que faz a dieta da selva. A qualidade dele é outro nível. Qualidade muscular, Eduardo? É aquela dieta de comer praticamente só carne, mais ou menos, mais ou menos. Pelo shape dele, sabe o que ele tá falando. É complicado. Ah, cara. Putz, eu não consegui ver. Vamos continuar então, daqui a pouco ele fala. Galera, seguinte. Olha só. Clonase para o Rodrigo. Calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Ah, legal. Eduardo, já vou entrar nessa questão. Por que, que algumas pessoas ficam com shape excelente mesmo com a tal da dieta da selva? Tá? Vamos lá. Seguinte. Boa noite, esse cara é fera. Cheguei agora. Como funciona essa dieta? Vamos falar sobre ela. Que falar de forma... Porque não tem médico aqui, senão nos sentimos babacas. Mas tá bom, muito papo difícil, ninguém entende nada, só você explica pra você. Entendi. Por isso que tem, às vezes, que dá 20 mil pessoas por dia, né, Rodrigo? 15 mil, 20 mil pessoas por dia. Deve ser por isso, porque ninguém entende, né? 200, 300 seguidores por dia depois da live. Eu acredito, assim, que os números falam por si. Eu não sou de achar. Eu sou muito metódico, né? Muito de número, né, cara? Então, assim, se os números estão apontando a meu favor... Ele só fez uma pergunta. Uhum. Por que não tem médicos na live? Eu entendi, deixa comigo. Então, assim, cara, eu sou muito de número. Enquanto eu tô falando e tá dando certo, eu não vou mudar muito a forma que eu tô falando, entendeu? Então, assim, aqui tem pessoas comuns, tem médicos, tem nutricionistas, tem de tudo. Então, às vezes eu falo um pouco mais nerd, né? E às vezes eu falo um pouco mais, uma coisa mais abrangente, assim, Rodrigo. Então, depende muito do dia, velho. Depende muito do momento. Tem gente, às vezes, que fica até o final da live aqui, quer uma explicação um pouco mais pesada, e eu fico até o final da live explicando as coisas mais pesadas. Agora, no começo da live é depender do público. Por isso que eu pergunto, quero que vocês sempre me respondam o que eu pergunto. Né? Então, por exemplo, dieta da selva. Não é uma coisa tão nerd assim, vai ser fácil de falar, entendeu? Boa noite, me tira uma dúvida, por favor. É verdade que é necessário pausar de um ciclo para outro? Depende da pessoa, Karen. Depende muito. Vamos ver. Pergunta se alguém está esclarecido essa live. É muito elitismo. Entendi. Valeu, Rodrigo. Boa noite. Excelente. Vai lá olhar o pessoal dançando que vai dar certo. Valeu. Seguinte, vamos continuar, galera. Fala do carbo simples em quantidade de manhã. E selva depois do almoço. Vamos lá. Vamos falar sobre isso mesmo. Seguinte, galera. Não esqueçam de seguir, né? Não esqueçam de curtir e seguir, porque todos os dias eu tô às 8 da noite aqui falando de graça para vocês, né? Pelo amor de Deus. O que é a tal da dieta da selva? O que é a tal de dieta da selva? Eu fui descobrir esses dias entrando aqui. Quando eu comecei a entrar aqui, eu comecei a prestar atenção na tal da dieta da selva, porque todo mundo vinha me perguntar, Vinícius, o que é a dieta da selva? Tá? Cara, eu descobri que a dieta da selva é tipo uma dieta paleo. Não sei se vocês sabem o que é paleo. É uma imitação da dieta, em teoria, paleolítica, né? Que tem algumas restrições, tem outras coisas que você pode comer a mais, né? Tem coisas que você pode comer a menos, você não pode comer. É uma imitação da dieta paleo. Né? Então, o que ela tem? Ela tem algumas restrições. O problema dessa tal dieta da selva é que a restrição ela é vozes da cabeça, entendeu?
vozes da cabeça. Então, assim, vai funcionar para algumas pessoas, não vai para outras, né? Basicamente, conceito geral dessa... Assim, o que que é, né? Assim, o que que é a tal da dieta da selva versus a dieta paleo? Elas são parecidas, assim. Alimento comum, velho. Carne, principalmente carne vermelha, se possível. Fruta, bastante fruta. Na maioria das tal da dieta da selva é fruta liberada. Raízes e folhas, tá? Raízes e folhas. E aí, Sem, boa noite, como é que tá? Cancún, não, como é que é? Ilhas Caimã, assim, né? Então, a dieta paleo, ela é até parecida com a dieta da selva. Tu vai de leve aí, presta atenção no trânsito. A dieta paleo, na verdade, a dieta da selva é uma coisa assim parecida com a dieta paleo, né? Só que ela é meio que vozes tiradas da cabeça, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O pessoal pegou a dieta paleolítica, que tem certas regras, tem estudo, tem regra, ela tem tempo já. E provavelmente daqui a pouco vai começar a ter estudo também, testes da tal dieta da selva com as pessoas. Acho que vai ter, é comum, né? Quando a gente recebe algo novo, a gente começa a estudar, ver se funciona, ver se não funciona. Então, no momento, ela é uma coisa meio crua, assim. O grande problema é que ela é invencionismo, né? Ela é invencionismo, como tudo, né? Mas ela é invencionismo de pessoa para pessoa. Então, assim, chega o influencer X, né? Ou o Nutri Y, e cada um pega essa tal da dieta da selva para eles e adapta conforme a bel prazer. Né? A bel prazer. As lives ficam gravadas sim, tá? Para quem tá perguntando, lives ficam gravadas, as melhores lives só. Quando tem bastante comentário, bastante like, bastante seguidor, bastante gente que segue, né, na live, tipo, acima de 100 pessoas, eu salvo elas e coloco na outra rede, tá? No outro lugar lá, no vermelhinho, tá? Chama-se Treta Anabólica. A Bia depois escreve para vocês aí qual que é, tá bom? Treta Anabólica, as melhores lives ficam gravadas, tá? Por isso não esqueçam de seguir, né? Porque consequentemente quanto mais seguidor, maior a chance de eu salvar ela e disponibilizar. Boa noite, Bruno. Tá? Então é o seguinte, o que que acontece? Foi pega essa dieta paleo, né? Foi pega a dieta paleo e ela foi meio que cara, não vou a dieta paleo ela foi reinventada, vamos usar essa palavra? Né? Vamos usar a palavra reinventada. Ela foi reinventada por algumas pessoas que precisavam revender a dieta paleo, que é muito utilizada no CrossFit, por exemplo. Né? E foi reinventada por alguns influencers e alguns nutris, só que da forma deles. Né? Então você pegou uma dieta paleo e decidiu que você faria algumas alterações nela. As alterações principais que eu notei, pelo menos, é que assim, na paleo você pode utilizar alguns grãos a depender do caso, né? E você utiliza um pouco mais de oleaginosas, principalmente. Né? Não utiliza tantas frutas assim na dieta paleo. Já na tal da dieta da selva, fruta é totalmente liberado. Inclusive, tem muita gente fazendo errado, fazendo a fruta, em vez de mastigar, tomando suco da fruta. Eu notei, eu fui pesquisar, né? Então eu fiquei alguns dias aí olhando, vendo esses influencers. Aí eu descobri daquele cara que vocês tanto falavam para mim que passa ele passa banha no corpo e vai pegar sol. O cara falando de pegar sol no ovo, né? Aquelas coisas. Eu fui atrás e eu descobri quem que era o carequinha lá, né? Eu fui atrás e eu vi uma inconsistência muito grande. E aí, Everton. Tá? Então, assim, eu vi uma inconsistência muito grande. Todos esses influencers que falam sobre a tal da dieta da selva, eu vi uma inconsistência muito grande que a gente não vê em quem fala da dieta paleo, por exemplo. Então, a primeira grande coisa que eu notei é a grande diferença de consistência alimentar. Na dieta paleo, ela tem regras. Né? Ela tem regras. A dieta paleo tem regras. A dieta da selva não tem regra. Ela tem uma regra básica, só que cada influencer e cada pseudonutri, adapta da forma deles. Tá? Então, o que eu notei muito? Laticínio. Tem a dieta da selva, em 90%, talvez 80% dos casos, eu notei zero laticínio. Daí eles utilizam até uns argumentos meio chulos, assim, do tipo, mas leite de vaca... leite de vaca... ninguém toma, o ser humano nunca tomou leite de vaca, por que só quem toma o filhote de vaca, o ser humano nunca encostou no leite de vaca, por que o pessoal agora vai tomar leite de vaca? Então, umas coisas meio... Isso, eles falam muito sobre inflamação, só que eles sequer entendem sobre a inflamação. Né? Então, a inflamação, lógico, ela tem lógica. Né? Inclusive, o meu TCC de biomedicina é sobre marcador inflamatório versus... É uma revisão sistemática dos marcadores inflamatórios na síndrome metabólica. Né? Então, assim...
O Lair também fala. Mas assim, tem lógica. Tem lógica, vírgula. A depender do caso, a depender da caseína. Já falei isso para vocês, né? A depender do tipo de caseína, a depender da antibiótico terapia na vaca, a depender da mastite na vaca, né? Então tem várias questões aí. A depender do quão difícil é a digestão da caseína nessa pessoa, né? Então aí começa, aí vocês já pegaram, né? Então você meio que botar tudo no mesmo bolo, né? Você pegar todo mundo, né? Pegar todo o laticínio. Todo o laticínio e dizer, laticínio não presta. Laticínio não presta porque inflama. Não, peraí. Laticínio não vai prestar se for um leite de caixa, se a pessoa tiver algum problema com lactose ou se a pessoa tiver um problema de digestão com a caseína, né? O iogurte não pode ser considerado leite. Iogurte é fermentado. A partir do momento que a gente está falando de algo fermentado, a gente já tem uma outra visão sobre o alimento. Uma outra visão sobre o alimento, né? Então, sim e não, Eduardo. Aí você tem um grande problema. Você tem um grande problema, né, cara? O que acontece? Você está falando de carboidrato controlado, gordura boa, proteína alta. E aí você excluiu completamente a fibra. Quando é que você exclui completamente a fibra, por exemplo? Né? Quando é que você para de pensar na microbiota? Quando você está só numa dieta puramente cetogênica, né? Ou você está numa dieta carnívora em si, tipo para um paciente oncológico, paciente com uma doença autoimune grave e avançada. E aí você desconsidera a tratativa da microbiota, por quê? Porque só carne você não vai ter grandes problemas com a microbiota. Tá? Ponto. Você não vai precisar de fibra se você comer só carne. Tá? Aí se você desconsidera a fibra. Um grande problema que eu notei a diferença dessa dieta paleo para a dieta da selva é exatamente a quantidade de fibra. Gordura bem liberada na maioria dos casos, zero laticínio, qualquer tipo, inclusive iogurte, né? Então, Júnior, tem que pensar se vale a pena, tá? A depender do caso. Mas cetogênica, sim, carnívora não, tá? Geralmente a cetogênica com um pouco de fibra vai bem, carnívora não. Carnívora você quase retira mesmo, tá? Carnívora. Mas carnívora é para patologia específica, tá? Então, assim, o que acontece? A tal da dieta da selva, ela é uma paleo meio que sem regra, uma paleo meio que inventada, né? Então, assim, tem gente que vai colocar laticínio. Eu já vi influencer botando laticínio na dieta da selva. Eu vi outros dizendo que feijão pode, outros dizendo que feijão não pode. Outros descuidando completamente, né, da microbiota. Totalmente, assim, zero cuidado com a microbiota. Nada de... Cara, nem comer um broto, tá ligado? Nada, assim, nada. Outros utilizando sucos. Suco. Aí o cara me disse que carboidrato não pode, mas o cara se entope de frutose vinda de suco. Uma coisa é você se entupir de frutose da fruta mastigada. A outra é você moer a fruta, né, filtrar e ainda por cima filtrar, não comer nem o bagaço e utilizar essa fonte de frutose assim, líquida, dando altos picos glicêmicos, né? Então, assim, aí começa um grande problema. Né? Você está regulando carboidrato, mas você está liberando fruta. Não tem muita regra nisso. Não existe regra para controle de microbiota, zero. E em muitos casos eu vi assim, gordura bem elevada. Eu sou a favor, tá? Vinícius, tá? Isso, olha só, a Tati é paciente minha, ó. Eu lembro de você falando, com fruta não faça suco. Cara, o único suco assim que a gente utiliza bastante, mas suco de melancia com semente, né? Eu gosto de utilizar. Beterraba com cenoura, até para paciente oncológico ou paciente cardíaco também. E um ou outro pós-treino, um suco de maracujá, um suco de laranja, tá? No geral, a gente não faz suco de fruta. E eu vi vários influencers da tal da dieta da selva, por ser uma coisa meio que sem regra, assim, meio que a Deus dará, né? Alguns fazendo suco, outros não fazendo suco, alguns utilizando laticínio, outros não utilizando laticínio. O meu primeiro grande problema, assim, que eu notei, foi esse. Tipo, como é que você vai seguir alguma coisa que não tem muita... que é vozes da cabeça mesmo, né? É diferente você seguir a paleo. A paleo não. A paleo você tem regra, tem estudo, tem evidência, tem um monte de coisa, né, que pode te sustentar, né, por um tempo maior. Não que a paleo não tenha problemas. Tá? Se você utilizar paleo e realmente não utilizar laticínio, por exemplo, pode ter problema. Pode não ter também, lógico. Né? Assim como dieta da selva também pode não ter. Tá? Então, o meu primeiro grande problema é a exclusão completa do controle da microbiota. Tá? E, assim, aquela coisa de utilizar pouco carbo, mas em quase todos os casos pode utilizar suco, por exemplo, suco de fruta, que eu particularmente não sou a favor. Tá? Primeiro grande problema que eu noto da dieta da selva. Deixa eu ler a pergunta e a gente continua, tá?
Pessoal, nunca dá para aproveitar 100% das ideias de todos. Sua identidade biológica é única, é isso aí. Tá? Face cetogênica, amigo, por que você não gosta? Não, não é que eu não gosto de clomifeno, Jason. Eu não gosto da forma com que o clomifeno é aplicado, sem critério. Né? Você não cuida da microbiota da pessoa, você não cuida da conversão de testosterona em estradiol e daí você dá clomifeno para ela, entendeu? Amanhã, Jason, amanhã, meio-dia, eu vou fazer uma live meio-dia amanhã sobre clomifeno, tá? Aí, se você quiser saber, né? Aí você entra amanhã, meio-dia, você já vai saber, tá? Poucas pessoas fazem cetose correta, é isso mesmo, é isso mesmo. Aham. Colocam queijos, frutas, mel, carne animal e carboidratos naturais, tipo raízes. Então, olha só. Você está falando, colocam queijo, fruta, mel, carne, né, gordura animal. Legal. Mas tem outros que não colocam. Tá entendendo? Tem outros que não colocam. É muito diferente, gente, você utilizar um leite de caixinha. Boa noite, Doug. É muito diferente você utilizar um leite de caixinha de mercado a utilizar um leite direto da vaca. Você utilizar um leite A2 e você utilizar um leite qualquer de mercado. Você utilizar um leite de cabra e utilizar um leite qualquer de mercado. Tá? Então a gente está falando de dois mundos diferentes. Esse é o grande primeiro problema. Você falar de caseína 1 e falar de caseína 2, você está falando de dois tipos de proteína do leite diferentes. Né? Então, como é que você vai me dizer, leite inflama? Gente, é igual eu já falei aqui. O meu TCC de biomedicina foi aprovado na banca com nota 100 nesse TCC. Foi um TCC muito bem feito, diga-se de passagem. Né? E o meu TCC é sobre isso. É sobre inflamação crônica de baixo grau versus os marcadores inflamatórios. Tá? É isso. O meu TCC é sobre isso. Então, lógico que eu entendo inflamação crônica de baixo grau. É base do meu estudo em biomedicina, de análise clínica. É isso. Agora, vou dizer que todo leite inflama todo mundo? Não, você não pode generalizar. Esse é o segundo problema que eu vejo na tal da dieta da selva. A generalização, que é o que o Pablo falou lá em cima. Cada um é cada um. Você é um ser humano único, individual, né? E você precisa ser estudado, ser analisado de forma única, individual. Cara, a hereditariedade, se sua família tem problema X, Y, Z, se você tem problema no microbiota, se tem problema com lactose, se tem problema com glúten, se tem problema com caseína, se você tem problema de pH estomacal, às vezes você não consegue digerir carne. Eu tenho pacientes que chegam para mim já com pH estomacal extremamente alcalino. Aí você vai falar lá do Lair, né? A gente tira muito sarro de algumas bobeiras que o Lair fala, mas ele fala muita coisa que presta, né? E uma das coisas que ele fala é exatamente de acidificar o sistema gastrointestinal, né? Então, né? Então, como é que você vai dizer que está errado? Né? E como é que você vai dizer que uma pessoa que tem o estômago com pH muito alcalino vai conseguir fazer uma dieta da selva? Por exemplo? Não vai conseguir. Pelo excesso de carne, pelo descuidado com a microbiota. Então, o problema maior que eu vejo, né? O grande... Isso mesmo, perfeito, Pedro. Mas aí que tá, Pedro. Aí a gente está falando a mesma coisa da dieta da selva. Entendeu? A dieta da selva também, a mesma coisa. Tem muita coisa que presta? Tem muita coisa. Lógico. Mas também tem muito marketing exagerado, tá? Então, assim, você generalizar a população e dizer que a dieta da selva é boa para a população porque os ancestrais se alimentavam assim, irmão, olha o tamanho do mundo, olha o tamanho do planeta Terra. A gente tem ancestrais que comiam frutinha. A gente está cheio de ancestral que só comia frutinha. A gente está cheio de ancestral que só comia carne. A gente está cheio de ancestral que plantava e comia vegetal, que tinha uma dieta mais vegetariana. Vegana, tem outros que eram extremamente carnívoros, tinha outros onívoros, né? Então você tem um universo. Morriam de febre. Perfeito, Lucas. Isso mesmo. Perfeito, Lucas. Isso aí. Né? Exatamente. Então você tem um universo aqui de adaptações genéticas versus o ambiente, né? Ambientais mesmo. Né? Onde o ser humano daquela região se adapta com aquilo. Ponto. Você vai para uma região mais fria, vai comer muita gordura. Não tem esquimó que come pinguim, gordura de pinguim, ou seja lá do que for, de baleia, todo dia. E os caras vivem um monte. Né? E sem problema cardíaco. Né? Então a gente tem o pessoal da roça que come mais isso. Então a gente tem adaptações. A gente gerou uma adaptação no sistema gastrointestinal de liberação de lactase para digerir lactose. A gente tem essa adaptação, alguns mais, alguns menos. Então, você botar tudo no mesmo balaio talvez é o maior problema que eu vejo na tal da dieta da selva. É de uma idiotice muito grande você fazer isso. Isso com qualquer dieta. Teve uma época ali que era dieta carnívora, que todo mundo falava sobre a dieta carnívora. Cara, é uma doideira, cara.
É uma doideira você pegar a dieta carnívora e dizer todo mundo vai fazer dieta carnívora. É insanidade. Tem gente que vai bem, tem gente que vai mal. A dieta da selva é a mesma coisa. E a paleo é a mesma coisa, a mediterrânea é a mesma coisa. Vinícius, de todas as dietas, o que você já notou que as pessoas melhor se adaptariam? Dieta mediterrânea. Agora, quer dizer que porque a dieta mediterrânea é interessante, ela vai ser bom para todo mundo? Não. Aí vem o que a Bia acabou de falar, hype. O Brasil tem muito hype, cara. Vocês que vêm na live todos os dias aqui já notaram isso. Tanto que, cara, eu recebo hate todo dia. Ontem mesmo e antes de ontem foi dia de hate severo, assim. Que deu 15, 20 mil pessoas na sala. Cara, a quantidade de gente que eu tive que bloquear. Por quê? Porque eu falei mal do clenbuterol. Não é que eu falei mal. Eu expliquei por que o clenbuterol podia te detonar. Eu expliquei por que você podia ter uma fibrilação cardíaca com clenbuterol. E os caras começaram a me hatear. Começaram a dizer, né, que eu não sabia o que eu estava falando. Não, quem sabe mesmo é o Zé que comenta em vídeo alheio, né? Tipo, ele que é o foda, não eu. Né? Entendeu? Então, assim, eu e mais 800 milhões de pessoas que entendem sobre a coisa, dizendo, vai te matar por causa disso. E o Zé, que toma 5 ml de clenbuterol por dia e não concorda, esse que é o bom. Entendeu? Então, o Brasil tem muito hype, cara. O Brasil tem muito hype. Qualquer coisa que você jogue na rede, o brasileiro hypeia. Ele vai dizer, não, é isso mesmo, nossa, agora... Aí começa, peptídeo. Cara, começou a falar de peptídeo, que a gente já utiliza... Tem relato meu de 15 anos atrás utilizando peptídeo, gente. Increlex, CJC, GHRP6, tem relato. No Mundo Hipertrofia? Mundo Hipertrofia. Não, hipertrofia.org, tá? Lá tem relato meu. De 15 anos atrás. Aí agora começou essa folia aí de peptídeo, pronto. Cara, deu 2 semanas que começou o hype do peptídeo, já saiu uma pós-graduação em peptídeo. Os caras nunca usaram, nunca estudaram sobre peptídeo, e 2 semanas depois saiu pós-graduação de peptídeo. Em faculdade conhecida, tá? Que eu já fiz pós, inclusive. Não vou falar nome aqui para não me incomodar. Tá? Então o brasileiro tem muito hype. Aí começou a tal da dieta da selva, hype na dieta da selva. Vocês têm que, né? Vocês que estão aqui, o pessoal que está aqui é um pessoal inteligente, vai. Isso eu sempre agradeço a vocês, que quem fica na sala aqui é o povo que quer aprender. O povo que fica aqui quer debater, tem ideias diferentes das minhas, muitas vezes. Mas tem ideia própria, né? Estuda, vai atrás, né? E com certeza eu vou discordar da Jéssica um dia, eu vou discordar do Pablo outro, e da Cacá e do Jesus, eu vou discordar de várias pessoas aqui. Mas nem por isso que a gente vai se desrespeitar. Então quem está aqui geralmente é um pessoal muito, muito inteligente, muito estudioso, que tem uma mente muito aberta. Então vocês não caem no hype. Só que se vocês olharem os haters, principalmente, é um pessoal que cai em qualquer hype, mano. Agora, hoje, eu vi um vídeo de um médico no TikTok aqui. Um médico falando sobre clenbuterol. Hoje me apareceu, só porque eu falei ontem do clenbuterol, o robozinho jogou pra mim o vídeo, né? Cara, o médico falando o seguinte, eu juro pra vocês, eu juro que ele falou assim, clenbuterol é muito bom, cara. Clenbuterol é vida, clenbuterol é um ótimo medicamento. O clenbuterol, ele tem beta não sei o quê, tem beta bloqueador. Cara, olha a doideira que esse cara falou. Ele não sabe o que ele estava falando. Ele não tem noção da atividade farmacológica do clenbuterol, e ele estava falando e a galera embaixo aplaudindo, dizendo, é isso mesmo, mestre, sabe muito. Entendeu? Então, o povo brasileiro, no geral, ele não quer saber a verdade, ele não quer escutar o que é. Ele quer escutar o que ele quer escutar. Ele quer alguém que diga, não, vai lá, usa, pode usar. É bom mesmo, é ótimo, é muito bom. Entendeu? Cara, o médico falando, o clenbuterol tem beta não sei o quê. Nessas palavras, beta não sei o quê, beta bloqueador. Cara, ele é exatamente o contrário, a atividade contrária de um beta bloqueador, e o médico falando que clenbuterol tem beta bloqueador. E a galera tinha 23 mil curtidas no vídeo. Entendeu? Então, o problema do brasileiro, essas dietas da selva, esse tipo de coisa, é isso. É o hype no que não tem lógica. É o hype sem estudo. Tá bom? Então, esse é o meu segundo grande problema com a dieta da selva, comparado com uma dieta paleo, com uma dieta mediterrânea, né? Tá bom? O meu problema grande aí é com marketing exagerado, exacerbado, com algo totalmente sem sentido, muitas vezes, né? Do tipo, os ancestrais comiam carne, né? Tipo, cara, não é bem assim que funciona, tá bom? Deixa eu ler as perguntas, vamos lá, e daí eu vou continuar falando, tá bom? Pablo, eu tô na do Pablo lá em cima, tá? Tende a piorar a permeabilidade gastrointestinal, daí a ladeira abaixo. Perfeito, Pablo.
Seria um leite cru? Leite cru, Silas. Silas perguntou leite cru. Eu sou muito a favor do leite cru. Muito, muito, muito a favor do leite cru, principalmente se for A2, tá? Muito a favor do leite cru A2. Se a pessoa não tiver problema com caseína e lactose. Gente, meu lipedema melhorou muito seguindo o protocolo da consultoria do Mago. Boa! Aliás, quem tem lipedema, né, quem tem problemas inflamatórios, no link da bio tem o meu e-book anti-inflamatório, né? Tá escrito aqui, ó. Eu até botei aqui, ó. Estratégias reais de nutrição. Na bio, ó. Então na bio a gente tem aqui o meu e-book, né, que a Tati comentou ali. A Tati já foi minha paciente, né, Tati? Ali tem um e-book explicando aí como reduzir inflamação crônica de baixo grau. Tem hora que vira uma seita. Isso, Júnior, perfeito, vira uma seita. Tá? Esse é um grande problema no brasileiro. Tá? Eu vou ler as perguntas aqui, galera. Vamos lá. Então, na questão financeira de cada pessoa. Tem identidade financeira biológica. A intolerância à lactose aumentou após a proibição de venda do leite cru em meados dos anos 70 e 80. É por aí sim, tá? Não só isso, tá? A gente tem alguns outros fatores aí que geraram uma piora na intolerância à lactose e uma piora na digestibilidade da caseína, tá? Não é só isso, mas também. Eu sou a favor da venda de leite cru, não sou a favor do leite de caixinha. Nada a favor do leite de caixinha, sou a favor da venda do leite cru, inclusive direto do produtor. 141 nunca usei, tá, Wesley? Nunca utilizei o 141. Nunca. Tenho curiosidade. Tá? Libido e tal, deve ser bem legal, né? Gente, tô lendo aqui, já tô chegando no final, tá? Fabricar peptídeos. Dieta da selva pode ajudar no crescimento de testosterona por causa da gordura, fazendo certo. Pode. Ó, o Eduardo falou um negócio interessante ali. Eu já falei sobre isso aqui, né? Sobre gorduras boas. Inclusive, qualquer paciente meu aí que precisa um aumento de produção de testosterona, de hormônios sexuais, a gente aumenta, sim, a quantidade de ingesta de gordura, tá? Que a gordura, os lipídios, né, são transportadores hormonais, tá? Então, a gente utiliza, sim, bastante gordura em pessoas que precisam aumentar a quantidade de produção de testosterona, tá bom? É isso mesmo, Eduardo. Tá? Discordar faz parte do crescimento pessoal. É isso mesmo, exatamente. Eu vou dar picanha para o final de semana. Vou ler. Às vezes ele fala esse tipo de coisa para ganhar seguidores mesmo. Eu sei. Dieta da selva pode ajudar? Tem muito médico fazendo merda. Quando o novo me passou o ciclo de estando com Diana sem texto básico. Nossa senhora. O que você acha de açúcar, suco e mel de manhã? Não, sem suco. Não gosto que usem suco, não. Mel, sim. Mel é um superalimento, tá? Mel, eu considero, e a nutrição considera o mel como um superalimento. A gente tem alguns alimentos que a gente considera superalimentos, tá? Alho, mel, cebola, espirulina, clorela. Me lembra o resto aí. Tem mais alguns alimentos que a gente considera superalimentos, tá? Alho é um deles, mel é outro, tá bom? Tô acima do peso, posso tomar clenbuterol para fazer academia? Não, se você está acima do peso, você não está fazendo dieta. Por que você vai tomar clenbuterol sem fazer dieta? João, primeira dieta, depois você pensa em tomar as coisas, tá? Beleza? Pode tomar leite de vaca sozinho ou tem que ser A2? Cara, se for um leite de mercado, A2. Se for direto da vaca cru, geralmente você não vai ter problema com o leite direto da vaca, tá? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de me seguir, né? Todos os dias eu tô às 8 da noite aqui. E lembrando que amanhã vai ser o único dia de semana que eu vou fazer meio-dia live. Então quem quiser saber sobre clomifeno, perdeu a live sobre clomifeno, me segue para receber a notificação que amanhã, meio-dia, eu vou fazer a live do clomifeno. Meio-dia, tá? Para quem perdeu a live do Clomid, tá? A Tati tá com a Bia agora, legal. Formado em quê? Daniel Souza. Nutrição, estética, marketing, terapias integrativas e terminando agora, né, formando já em farmácia e biomedicina, tá? Daniel, que perguntou no que eu sou formado. Leite cru sem pasteurização teria que ser um produtor muito rigoroso, risco de contaminação. Não, a gente ferve, né, Luca? Depois que a gente ferve, tá resolvido. Tá? Deixa eu ler aqui. Beleza. Essas dietas têm muito pouco carbo ou nada de carbo, não prejudica a tireoide? Cara, depende muito, cara. Depende muito, cara. Vamos lá. Assim, ó, a gente tem a tireoide, a depender se você tem uma doença autoimune ou não, se você tem só um hipotireoidismo, uma tireoidite, qualquer coisa do gênero. Geralmente, as doenças autoimunes, né, tipo o hipotireoidismo de Hashimoto ou doença de Graves, elas são ocasionadas por alguma questão ambiental
de intoxicação por metal pesado, coisas assim, ou até mesmo pela alimentação. Então, uma pessoa que não consegue fazer a digestão correta da caseína, por exemplo, ela vai ter uma piora no Hashimoto dela, ou na doença de Graves dela, ou qualquer doença autoimune que ela tenha. Por isso que a gente adota, né, por exemplo, a dieta carnívora, que foi muito falada uns 2, 3 anos atrás, a gente adota esse tipo de dieta, sem qualquer coisa que possa se atravessar, né, que seja assim neutra, digamos assim, neutra para a microbiota, como a dieta carnívora. Não é porque a dieta carnívora salva, não, é porque ela é neutra na microbiota, né, para não ativar a liberação de alguns metabólitos e biotransformações que vão alimentar a doença autoimune, que vão alterar a resposta imunológica, tá? Então, assim, carbo baixo, cara, se você zerar carbo numa pessoa que tem uma doença autoimune, a tireoide dela não vai ser prejudicada, tá, Bota? Então, a depender do quadro, tá? Doenças autoimunes geralmente têm benefícios com a redução de carboidrato, tá? Se for uma doença autoimune. Se não for, né, se for uma tireoide funcional, aí você vai ter uma perda, sim, de função tireoidiana, principalmente pela redução de conversão do T4 em T3. Tá, Bota? Não sei se isso responde a tua questão, mas eu acho que sim, né? Agora, aquele rapaz que estava reclamando que eu falo nerd deveria estar aqui para me xingar de novo, né? O Rodrigo. Tá? Não dá para tomar nada antes de resolver o básico. Eu ia trazer o resultado fazendo isso. Uhum. Dieta da selva é nova dieta da moda. Tá insuportável. Pior é ver pessoas com... Então, olha só, cara. Como eu falei, não sei se o Luca estava aqui quando eu falei, mas o grande problema é isso, cara. É o hype brasileiro, né? Valeu, Tati. Valeu. O grande problema, Luca, é exatamente isso daí, né? O grande problema é o hype brasileiro para qualquer coisa. Então, e parece que quanto mais tanso o negócio, mais hypeia no Brasil, né, Luca? Então, eu não gosto disso e o meu problema maior com a dieta da selva é esse. Agora, vamos falar bem também desse negócio, né? Porque até agora eu só falei mal, eu falei que eu não ia hatear. Né? Vamos falar dos benefícios da tal da dieta da selva? Gente, eu não estou falando para fazer, pelo amor de Deus. Né? Não estou falando para fazer. Eu estou falando que existem sim benefícios. Porque o que vai acontecer? Vai ter gente que está me escutando aqui e vai dizer, tá, mas o meu irmão, o meu vizinho fez e emagreceu. Opa, realmente, emagreceu. Ah, mas ele fez, está com a qualidade, igual o Eduardo, acho que falou, está com a densidade muscular melhor. Opa, sim, com certeza. Por quê? Aí vamos falar sobre isso agora. Então, qual que é o tal do benefício? O que eu vi? Gente, eu estou falando que eu analisei. Não estou falando de viés. Se eu concordo, não concordo, não é isso. Luca, mas Brasil é assim, irmão. Brasil é assim. Se você acompanhar minhas lives aqui todo dia, você vai ver que é os hate monstros aqui, só porque eu digo para a pessoa que clenbuterol pode gerar uma hipertrofia cardíaca, porque o clenbuterol pode gerar uma fibrilação. Aí, não, você não gosta de clenbuterol, porque eu tomei e não morri, sabe? É bostileiro, né, velho? Tá? Então, assim... a dieta é melhor do que ser atropelado, perfeito. Então, assim, boa, que bom, Luca. Tá seguindo já, velho? Segue aí. Não esqueçam de seguir, inclusive, não só o Luca, né? Quem mais tá olhando. E não precisa gostar de mim, gente. Não precisa, mas se você conseguir pegar alguma coisa que presta aqui da live, já valeu, né? Já tá valendo. Né? Não precisa, nossa, adorei o Vinícius. Não precisa gostar de mim. É só pegar as informações mesmo, né? Seguinte, olha só. O que o Pablo falou ali é verdade, mas assim, tem suas coisas boas a dieta da selva? Tem. Lógico que tem. Vamos pensar que a pessoa está obesa. Ela tem 130 quilos e ela vai fazer uma bariátrica. Ou ela não consegue emagrecer, porque toda vez que ela come algum carboidrato de alto índice glicêmico, ela dá um crash nela e aumenta a insulina, e essa insulina faz com que ela puxe toda a glicose possível e daí gera uma hipoglicemia que faça com que ela vá comer mais doces, que é o padrão normal de quem está gerando uma resistência insulínica, né? Se ela botar na cabeça que a tal da dieta da selva vai salvar ela vai fazer a dieta da selva. E ela vai parar de dar esses picos glicêmicos, né? O que vai acontecer? Ela vai ter menos crashes com doces. Ela vai conseguir resolver a resistência insulínica dela. Ela vai acabar ingerindo mais proteína, porque ela vai parar de comer besteira, vai comer mais carne, mais gordura. Ah, mas a gordura é saturada. Irmão, mas é melhor que essa pessoa coma banha de porco,
né? Ou torresmo, tanto faz, que ela coma mais gorduras saturadas do que ela ingira, por exemplo, gorduras poliinsaturadas. Então, eu prefiro que essa pessoa que está obesa, 130, 140 quilos, ela faça a tal da dieta da selva por conta própria, e troque o azeite, o azeite de soja, o óleo de soja, perdão, por um azeite de oliva, que ela troque o óleo de canola por uma banha de porco, por uma manteiga, do que tomar monjara, igual a Bia falou, exatamente. Né? Porque vai ser mais consistente a perda de peso. Tá? Essa pessoa muitas vezes está comendo aí 7, 8, 10 gramas de carboidrato por quilo. 10 gramas de carboidrato por quilo tranquilamente, mais. E a gordura que ela utiliza é poliinsaturada. Ela vai sair da poliinsaturada, que inflama, que está cheia de ômega 6. Ela vai para uma gordura com mais ômega 3, com menos ômega 6, que inflama menos. Uma gordura ali que é um pouco poliinsaturada, mas pouca poliinsaturada, mas é mais monoinsaturada e mais saturada. É menos lesiva para o corpo. E ela vai aumentar a ingesta dela de proteína e vai reduzir a de carboidrato. Então, peraí. Será que a dieta da selva é tão destruidora assim? Né? Olha só, o Pedro sabe disso, já vou falar sobre. Não. Está aberto ainda, o TG Coin está aberto, mas não é mais meu. Né? Não é mais meu. Tá? Então, assim, você vai ter uma melhora metabólica? Vai ter uma melhora metabólica. Vai ter uma melhora metabólica. Com todas, não tem como dizer que não. Você vai ter uma melhora de densidade de micronutriente? Vai, porque você vai sair de um presunto e de um donuts e de uma coxinha e você vai comer carne vermelha, vai comer, sei lá, milho cozido, milho assado que eles fazem, né? Vai comer alguma coisa de raízes, né? Vai comer ali um inhame, né? Vai utilizar uma cúrcuma, eles utilizam muito. Então, assim, vai faltar nutriente? Vai. Mas vai faltar menos nutriente do que estava faltando. Essa pessoa, às vezes, de diabética, ela pode sair para uma não diabética ou até para uma pré-diabética, que seja. Então, assim, isso é o que o Júnior falou. Tá? Então, assim, Vinícius, você discorda da dieta? Eu não concordo nem discordo, eu discordo do marketing. Tá? Mas o que o Júnior falou ali é isso mesmo. Para nós que somos gordões, né? Para nós gordão, esse tipo de dieta é mal necessário. Pode ser. O que é melhor, Vinícius? Contratar um bom profissional e seguir o que o bom profissional fala ou fazer a dieta da selva? É óbvio que é contratar o profissional e fazer uma dieta individualizada. Não tem nem, né? Mas agora eu vou usar um exemplo, até para eu não ser hipócrita, para eu não ser um babaca de um hipócrita aqui, né? Como é que eu vou falar que não tem como a dieta da selva ajudar uma pessoa? Como é que eu só vou hatear a dieta da selva aqui? Se eu mesmo, aqui ó, eu botei aqui para vocês, ó, minha propaganda aqui, né? Se eu mesmo fiz um e-book anti-inflamatório. Vinícius, esse e-book anti-inflamatório é a salvação? Não é a salvação. Mas se uma pessoa está comendo de forma inflamatória, se essa pessoa está se entupindo de óleo de soja, se essa pessoa está se entupindo de açúcar, está dormindo mal, etc., e ela fizer isso aqui, fizer esse meu e-book, ela vai sair da fossa. Então, eu vou dizer que isso aqui é a salvação? Não. Mas isso pode ser a salvação para uma pessoa que está fazendo tudo errado. Então, eu não vou ser hipócrita e dizer, não, mas a dieta da selva não vai ajudar ninguém. Vai. E vai ajudar mais do que atrapalhar. Tá? Agora, vou dizer que ela é perfeita, que ela é ótima, que ela é tudo isso que falam? Não. Vou dizer que tem que passar o óleo no corpo e ir pro sol? Não. Vou dizer que tem que pegar sol no coco? Não. É óbvio. Vou dizer que não é para comer laticínio nem a pau? Não. Alimentos fermentados mesmo, cara, a gente utiliza demais para o controle de microbiota. Chucrute, né? Kefir, iogurte, a gente utiliza demais alimento fermentado. Os japoneses utilizam arroz vermelho fermentado. Né? Então, como é que eu vou dizer não presta? Né? Eu estaria sendo hipócrita comigo mesmo, com o meu trabalho que eu vendo mesmo. Né? Eu estaria sendo hipócrita. Bom, meu livrinho vende todo dia. Eu vou dizer que não presta? Presta. Vai ajudar. Vai ajudar a população no geral? Não, mas vai ajudar uma pessoa que está inflamada. Então, uma pessoa que é obesa, que se alimenta de forma errada, que se alimenta de forma extremamente superindustrializada, vai ter ganho, cara. Não tem como dizer que não vai ter ganho com a tal da dieta da selva. Vai ter. Tá? Deixa eu ver. Eu vou ler aqui os comentários. Vou ver. É que eu faço sempre o meu roteirinho aqui. Deixa eu ver aqui o roteiro. Tá, essa parte aqui é interessante, já falei. Erro conceitual. Eu escrevi alguma coisa de erro conceitual aqui. Deixa eu ver aqui. A carne pode ser vermelha? Hash, geralmente é vermelha mesmo, tá? Geralmente é vermelha mesmo, até pelo aumento de B12, tá bom, Hash? Geralmente é o que eles utilizam, tá? 160 quilos, a insulina estava 60, com low carb 18. É isso aí, Júnior. O Júnior é um exemplo claro aí, tá? Você ainda trabalha com marketing ou Bitcoin? Pedro, eu me formei em marketing muito cedo, eu me emancipei muito cedo, né? Me emancipei aos 16 anos de idade para começar a trabalhar com marketing, né?
E eu abri uma agência muito cedo, também trabalhei a vida toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não tenho o menor saco para trabalhar com marketing. E o Bitcoin, na verdade, foi uma corretora de Bitcoin que a gente programou do zero ela, né? Para quem não sabe, eu trabalhei no mercado financeiro tempo, né? A gente oferecia serviços aí para a B3, inclusive. A gente tinha o nosso... não é o Trader Studio, ó, é o... Meu Deus, o TS... É o Trader Studio, perdão, estou confundindo o Trader Gráfico. A gente tinha uma plataforma de investimento, chamava-se Trader Studio, com a plataforma Orama, tá, Pedro? Aquela da Globo, né? A gente tinha parceria com a Orama e a gente desenvolveu uma plataforma também para B3. Hoje em dia eu estou totalmente longe disso, hoje em dia eu só faço aí minhas vendas cobertas de opção e deu para bola, tá? Não lido mais com nada disso daí, como empresário, no caso, tá? Tá, Pedro? Então a realidade hoje é essa. Hoje em dia é mais saúde mesmo, né? Aí eu me especializei em saúde mesmo, continuei, né? E fui me especializando em saúde e é isso, cara. É isso. O TG Coin ficou lá, né? Se você foi stalkear, você encontrou o TG Coin. O TG Coin existe ainda. Hoje em dia, o que o TG Coin faz? Que era a nossa plataforma de Bitcoin, a nossa corretora de Bitcoin, ele só fica... ele fica analisando todas... A gente tem um robozinho lá, de IA, que a gente fez faz vários anos, e ele fica lá analisando quanto que está a cotação, né? E vai pegando spread de cotação entre as corretoras, dele compra uma corretora mais barata, vende outra mais cara, tá ligado? É só isso que ele faz hoje em dia. Ele fica arbitrando, né? Ele ganha dinheiro arbitrando. Gente, eu tô lendo aqui, tô respondendo. Só tava respondendo o Pedro numa coisa que ele viu da minha história pessoal. É isso mesmo, Luca. Assim, eu gosto muito. Se você for paciente meu um dia, Lucas, você vai ver que quem é paciente meu, já foi paciente meu, sabe que a dieta mediterrânea ela é boa parte da minha base alimentar, assim. Inclusive a minha mesmo, né? Se for olhar a minha dieta, ela é bem mediterrânea, assim. Para quem me acompanha, assim, já viu, né? Retirar 90% dos alimentos necessários, dosar a quantidade das refeições já melhora. É isso mesmo. Melhora 88 de glicemia, 18 de insulínica, 300 de... Nossa... Não foi você que roubou os esquilos. Todo mundo me diz isso, cara. Esse aqui, ó. O líderes ali, ó. Víderes. Todo mundo me fala isso, velho. Eu não fui até agora olhar isso. Eu vou ver hoje quem que é esse cara. Aqui. Ajuda muito. Misou. É verdade. É isso mesmo. Gestão principalmente do arroz. Experiência própria. Sou seu cliente, Vinícius. A dieta carnívora pode prejudicar os rins? Não, cara, a quantidade de proteína que você tem que ingerir ali para prejudicar rim é muito elevada, cara. A gente não tem evidência, mesmo aí com pessoas utilizando durante uma década 4 gramas de proteína por quilo, a gente não viu até hoje evidência aí de nefropatia, tá? Por aumento de proteína, tá, Daniel? Na verdade, a gente nunca viu isso na prática. Não por aumento de proteína, tá? O grande problema da dieta carnívora é que ela deve ser utilizada assim como uma restrição dos outros alimentos, tá? Então a dieta carnívora ela não é que ela é excelente porque ela é carnívora. Ela é excelente porque ela restringe os outros alimentos que podem estar gerando algum problema. Tanto que a gente faz a carnívora e depois vai adicionando alimentos, tá? E aí quando adicionou um alimento que começou a fazer mal, a gente tira ele. Então ela é mais uma dieta de exclusão que a gente chama. Acho que é isso. É dieta de exclusão. A Jéssica me corrige se eu estiver errado, Jéssica. A Jéssica tá na faculdade, terminando a faculdade de nutrição, tá mais ligada nos termos do que eu aí. Eu acho que é uma dieta de exclusão, tá? É o nome da dieta carnívora, tá? Exatamente para excluir alguns alimentos que podem estar te fazendo mal, tá bom? Gente, não esqueçam de seguir, né? Hoje eu não vou ficar tanto tempo quanto geralmente eu fico, vai dar menos seguidor hoje e tudo, mas eu peço não esquecer de seguir, não esquecer de curtir também a live, porque, querendo ou não, a gente quer manter o crescimento aí. Eu já falei que até final do ano eu quero 100 mil seguidores. E eu quero gerar uma comunidade gigantesca em que todo mundo que me apoiou no começo vai ganhar, vai ser lembrado, né? Quem tá me apoiando hoje, com toda certeza, vai ser lembrado lá no final, quando essa coisa que tiver gigante, tá? Tem uma gastrite que nada cura. Tem alguma dica? Thiago, tem várias, na verdade, só que tem que analisar o caso. Geralmente, paciente meu, eu resolvo gastrite assim em um mês, tá? Não estou dizendo para você, me contrate. Tudo bem, pode me contratar, eu vou te ajudar. Mas tem várias questões, tem que entender o porquê dessa gastrite. Se é a questão do ácido clorídrico, se tem lesão, se não tem, se tem alguma coisa a ver com monoaminoxidase, diaminoxidase, imunoglobulina E, imunoglobulina A, tem que entender o motivo, tá? Isso daí você só consegue entender. Lógico, eu posso te dizer assim, utiliza glutamina, chá de espinheira santa, né? Tipo coisa genérica, assim, tá, Thiago? Aí você vai utilizar e pode melhorar, pode não melhorar. Né? Mas logicamente, se for uma questão de mucosa gástrica, um chá de espinheira santa e uma glutamina todo dia já vai te ajudar, entendeu? Mas para entender mesmo, eu tenho que te consultar.
Viu sobre a redução de até 25% dos casos de AVC com dieta mediterrânea? Sim, dieta mediterrânea eu sou assim. Nossa, eu adoro. Se você for, é que eu não gosto assim de classificar por dieta, né? Então, eu já falei que é um dos grandes problemas que eu vejo nesse tipo de dieta paleo, selva, não sei o quê, que é você classificar uma dieta para todo mundo. Agora, vou dizer que, pô, que não é interessante a dieta mediterrânea como um todo? Ah, é difícil não dizer que não, né? Aham. Não pode tomar clenbuterol dose baixa? Não, nego, não pode. Na verdade, você nunca deveria tomar clenbuterol, velho, nem com dieta, nem sem, tá? Ah, e sobre treino, daí não é comigo, Pedro. Putz, perdão. Low volume. Eu sou adepto do volume alto de treino, tá? Eu, Vinícius, sou adepto do volume alto de treino. Tipo, perna, assim, eu vou fazer um agacho, eu faço 50 repetições. E minha perna é animal, velho. É a única parte boa do meu corpo é perna. Então, o que eu vou te falar? É alto volume pra mim. Obrigado, Jéssica. Dolomita em pó também. É que dolomita não passa, porque se a pessoa tomar errado dolomita, ela pode ter aí uma diarreia, tá? Então por isso que eu não falo da dolomita, tá? Eu estou em dieta book limpo, quero chegar em 100 quilos. Acha que dá boa? Não te conheço, Ricardo. Não tem como saber se vai dar bom ou não, né? Depende da pessoa, né? Ah, dolomita também, Bia. Dolomita também. É que eu não falo pra usar aqui porque pode dar diarreia. Aham. Irmão, você usa mais gorduras de perfil insaturado e menos poli? Poli, eu não uso poliinsaturado. Só o resquício que vem da gordura poliinsaturada dos alimentos que eu utilizo. Eu não utilizo gordura poliinsaturada exatamente pelo aumento de inflamação crônica de baixo grau. Ativação de NF-kappa-beta, liberação de interleucina 6, tá? Eu não utilizo exatamente pelo perfil da gordura poliinsaturada. Eu só utilizo insaturada e monoinsaturada e saturada, tá? Poliinsaturada eu não encosto em gordura poliinsaturada. Ponto, tá? Tiago, sobre atendimento, você pode clicar no link da bio aqui, ó. Aqui, tá, Tiago? Ou no link, no perfil da Bia. No perfil da Bia tem ali o atendimento, né? Ou no meu perfil também tem o primeiro post fixado ali, tem as informações do atendimento, tá, Thiago? Já falei, nem clembo, nem clomide, nem manga com leite. Manga com leite é perigoso. E aí, meu amigo Ioimbina chegou hoje. Se eu tenho treino à tarde, compensa tomar tarde ou não? Vicente, geralmente a regra da Ioimbina é muito parecida com a cafeína, tá, Vicente? Até umas 2 da tarde, assim, tá? Depois disso, daí provavelmente vai te gerar insônia, tá? Aham. Não buffer. Cara, qual magnésio? Quantos miligramas que é esse magnésio? Quanto de magnésio elementar tem, Pedro? Única parte boa do meu corpo é a perna. Me senti representado. Vamos lá. Fala, safadão. Fala, bonito. Gordura da pasta de amendoim, acho interessante? Então, eu acho gordura da pasta de amendoim interessante. Eu acho interessante o amendoim, menos o amendoim no Brasil. Não é fazer terrorismo. A questão é aquilo que eu já falei, da contaminação cruzada do amendoim. Não sei se vocês sabem, né? Mas o amendoim, ele é um alimento alergênico, tá? Alergênico por si só mesmo. Ele é alergênico, igual o brócolis é alergênico, ele aumenta a imunoglobulina E, tá? O tomate é alergênico, o brócolis é alergênico, a carne de porco é extremamente alérgênica, camarão e o amendoim. Tá? Então, assim, é alergênico, mas se a pessoa não tiver grandes problemas, tudo bem. Eu não gosto do amendoim no Brasil pela contaminação cruzada. Eu já falei sobre isso aqui esses dias, Marechal. É aquela coisa de você botar soja num lugar, né? Você vai transportar soja, aí você bota a soja ali. Aí você descarrega o caminhão, aí você bota farinha de trigo. Aí você descarrega, aí você bota amendoim. Aí você descarrega, entendeu? E as esteiras também. Vai num porto de grãos, por exemplo, você vai ver que passa tudo na esteira. Tudo passa na esteira. No Brasil, a gente tem muita contaminação cruzada. A gente tem uso de glifosato em grandes escalas, né? Então, assim, eu não gosto do amendoim no Brasil por causa da contaminação cruzada. Agora, como um alimento, amendoim é excelente. E a gordura da pasta de amendoim é sensacional, tá? Ioimbina funciona melhor em jejum, correto? Ioimbina só funciona em jejum, Jéssica. Se você comer depois de tomar ioimbina, logo depois, tipo 1 hora, meia hora depois de tomar ioimbina, você vai ter um aumento de insulina e a insulina vai reduzir a MPC, tá? Que é exatamente o sinal que a ioimbina gera para a queima de gordura. Então, se você comer, tá? Logo depois, você dá um pico glicêmico, logo depois da ioimbina, você vai ter um aumento de insulina, consequentemente vai cortar a lipólise, só que você não vai cortar os colaterais da ioimbina. Então, você toma ioimbina, come depois,
você não tem lipólise e tem aumento de ansiedade e pressão arterial e frequência cardíaca, tá? Então você fica só com os colaterais, não é muito interessante. Ioimbina tem que ser em jejum e de preferência com cafeína. E ontem eu dei uma dica sobre a teanina junto. Se quiser eu te explico depois lá no chat, eu te explico o particular lá, tá? Porque senão vai começar a fugir aqui, tá? Pedro, cara, Pedro, isso acontece mesmo. Acontece muito no Brasil, sim, senhor, tá? Conversa com a farmácia de manipulação e pede para manipular para você, tá? Explica a situação que deve resolver, tá bom? Dá uma olhada, se eles têm. Falando da pasta de amendoim, tô com um projeto legal no final do ano, acho que você vai gostar. Fala, Jesus, depois você me conta, então. Vamos ver aqui, gente, eu tô lendo aqui, tá? Não fazia ideia, dieta faz 3 meses, alto só aumenta... Só aumenta. Amendoim tem que ser daqueles com vagem de produtor local. Exato. Show, obrigado, de nada. Se eu almoçar ao meio-dia, eu posso tomar tranquilo? Pode, Vicente. É umas 2, 3 horas ali. 3 horas já fica ideal. Se tiver carbo na refeição, 3 horas depois você já pode tomar a ioimbina, tá? Se tiver carbo. Se não tiver carbo, umas 2 horas. Tá bom? Se tiver carbo, 3 horas. Mas, Vinícius, as poli não diminuem e NF-kappa beta até melhora o perfil lipidograma? Não. Não, senhor, já falei sobre isso esses dias. Gordura poliinsaturada ativa NF-kappa beta, não reduz NF-kappa beta, ativa NF-kappa beta. HDL não é alterado e reduz LDL. Poliinsaturada reduz LDL em cerca de 5%, tá? Mas, ao mesmo tempo, ativa NF-kappa beta e tem um excesso de ômega 6 que gera inflamação. E a inflamação, o ômega 6 e excesso de ômega 6 ativa ainda mais o NF-kappa beta, que ativa ainda mais a liberação de interleucina 6. Então, as vias inflamatórias de baixo grau são mediadas por excesso de ômega 6, tá? Que é típico da gordura poliinsaturada. Tá? Gordura poliinsaturada ativa NF-kappa beta, não diminui. Ela não altera HDL e ela reduz LDL. Só que reduz a que custo? Reduz o LDL enquanto ela oxida LDL e inflama LDL, não tem lógica, tá? Sou totalmente contra gordura poliinsaturada, principalmente por causa disso. Pela desregulação de ômega 6 que ocorre, é totalmente sem chance de utilizar, tá? Sem chance de utilizar. Mas da onde que gordura poliinsaturada tem ômega 3, irmão? Você está confundindo alguma gordura aí, Luca. Abre o chat GPT aí, Luca, e bota ali o que eu acabei de falar pra você ver se não é isso. Tá? Quanto tempo correto para comer após a ioimbina? Após a ioimbina, cara, ela vai durar umas 2 horas de ação aí, no sistema vai ficar umas 3, 4 horas, talvez? Umas 3, 4 horas. Estão tomando choque e treinar. De fazer um patrocínio da Laganesha, não sei se você conhece em SC. Não conheço. Laganesha, não senhor. Tchau, Bia. Até depois, daqui a pouco eu vou lá, tá? Valeu. Presta ou não? Acabei de chegar. Cara, não é assim. Machado, você entra todo dia aqui, você sabe que não é assim que eu respondo as coisas, velho. E todo dia você chega assim, você pergunta no meio da coisa assim, presta ou não? É bom ou não é? Queima ou não queima? Você sabe que não é assim a resposta, cara. Você sabe que as respostas, elas são análises, cara. Elas não são respostas cruas e frias, né? Do tipo, clenbuterol não presta. Não. Clenbuterol tem risco, porém, papapi, papapá, pode não ter risco para isso, pode ter para aquilo. É a mesma coisa de dieta na selva, né? Mas eu vou responder aos poucos, né? Não, Luca. Não precisa estudar a fundo. Você só está confundindo termo, só. Só confundindo termo, tá? Ômega 3 você mal vai encontrar, inclusive, mesmo assim, óleo de coco, azeite de oliva, você mal vai encontrar ômega 3. Tá? Mal vai encontrar ômega 3. Na poliinsaturada, azeite vegetal, gordura vegetal industrializada, tipo óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, você vai encontrar uma grande incidência de ômega 6. Tá? Pega o chat GPT mesmo, cara. Olha, você até eu vou abrir o chat GPT aqui, peraí. Olha só. Só pra ter certeza que eu não tô falando merda. Tá, peraí. Aqui, ó, peraí. Só pra confirmar que eu não tô viajando, tá, Luca? Peraí. Até eu perguntei aqui. Não, isso mesmo. Exatamente, isso daí.
poliinsaturada de óleo de soja, óleo de milho, canola, etc. Não, tá? É diferente, Luca, de você utilizar, por exemplo, o que não é processado, tá? O grande problema a gente está falando aqui é de ultraprocessado, tá? Então, acho que é meio óbvio, né? Você está falando de comer salmão. Salmão que vai ser natura e vai ser extremamente rico em ômega 3. Opa, aí sim. Mas você tá falando, a gente está falando aqui de gordura poliinsaturada processada. Não estamos falando de chia, não estamos falando nada disso, tá? Nada disso. A gente não está falando de do que é natura, a gente está falando de processo industrial. Tá bom, Luca? Por isso que nesse caso, entre você comer uma gordura processada, industrializada, né? Uma poliinsaturada de um óleo de canola, tanto faz, e você utilizar até uma gordura que tenha mais gordura saturada, tipo uma banha de porco, ou uma manteiga que tem mais gordura saturada ainda, eu prefiro que utilize a saturada, tá? Não, é que a gente está falando essencialmente de gordura industrializada, tá? Quando a gente fala de óleo de canola, óleo de soja, etc., industrializado. Agora, você vai utilizar uma chia no teu iogurte, igual todos os pacientes meus, quase todos acabam utilizando alguma coisa do gênero. Salmão à vontade, esse tipo de coisa, semente de girassol. Aí não, aí você já está falando de uma BNS entupida de ômega 3. Agora, dá uma olhada depois, puxa o Google ali, puxa o ChatGPT, igual eu fiz aqui, só para confirmar que eu não estava viajando, a quantidade de ômega 6, onde que ela tá mais inclusa nesses óleos. Salmão à vontade, com certeza, Bruno. Tu principalmente, Bruno. Tá? Onde que ela está mais inclusa o ômega 6? Exatamente nos industrializados, nos óleos industrializados, tá? Já tomou. Deixa eu ver aqui. Já tomou o choque, aquele drink de gasolina na floresta? Logan, eu não sei o que você está falando, Logan. Meu Deus. Selma, boa noite, Selma. Salmão à vontade. Meu Deus, Logan, eu não sei o que você está falando, velho. Machado, uma dúvida, por que você fala tão bem da gordura saturada, sendo que os médicos e nutricionistas falam mal? Cara, assim, tá o Wolverine, o cara falando de tomar drink de álcool na selva, cara. Olha só que doideira. Machado, esses dias eu fiz aqui uma live sobre o ômega 3, né? E ali eu acabei falando, até o que eu acabei de falando com o Luca agora, sobre as gorduras poliinsaturadas de óleo de soja, canola, milho, etc., né? De algodão, aquela coisa toda. Tá? E eu expliquei exatamente o motivo, tá? Do porquê a saturada é mais interessante. Em resumo, tá? A grosso modo, bem grosso modo mesmo, igual eu estava falando com o Luca agora, bem a grosso modo, os óleos vegetais, tá? Industrializados, esses óleos que vocês utilizam para fritar, para cozinhar, para aquela coisa toda, eles são ricos em ômega 6. E por serem extremamente ricos em ômega 6, eles geram desbalanço de ômega 3 versus ômega 6. Não só isso, por serem industrializados, pela estrutura química deles, né, eles ativam demais uma linha inflamatória, né, uma via inflamatória conhecida como NF-kappa-beta, que é uma via inflamatória, mas que quando ativada o dia todo em pequenas... Né, cronicamente, a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, tá? Que isso gera inflamações de oxidação lipídica, gera alteração na barreira hematoencefálica, etc. Tá? Então, a gordura saturada, principalmente por ser diretamente animal, minimamente processada, né? O que é mais processado? Um óleo de soja ou uma banha de porco, né? O que é mais processado, por exemplo? Né? Então, gorduras menos processadas, ainda que sejam saturadas, elas não vão ter o mesmo benefício de queda de LDL igual a gordura poliinsaturada. Tá? Então, um óleo vegetal vai reduzir gordura, vai reduzir LDL, por exemplo. Vai, com certeza. Mas ele vai oxidar esse LDL, se for um óleo processado, um óleo vegetal. A gordura saturada não vai reduzir o LDL, vai até aumentar o LDL, vai aumentar o HDL também, mas vai aumentar o LDL. Porém, não vai gerar inflamação desse colesterol. Tá? Então, o problema da poliinsaturada é a inflamação. Problema esse que não é gerado pela saturada. Outra coisa, que esses médicos e nutris, eles fazem exatamente o que a gente está falando hoje da dieta da selva, que é pegar e jogar tudo no mesmo balaio. Então eles dizem assim, gordura saturada mata, entope veia. Aí você pergunta, por quê? Aí ninguém sabe responder. Começa mais ainda, né? Aí ferrou, né? Você pergunta, por que entope? Aí ninguém fala mais nada. Porque aumenta o colesterol. Peraí. Aumenta o HDL, LDL e não oxida e não inflama o colesterol. Por que entope, então?
porque entope, né? Eles não têm resposta, essa é a primeira coisa. Então, não existe oxidação, né, por conta do uso da banha de porco ou da gordura saturada. Segundo, que eles esquecem de uma coisa extremamente básica, e até os nutris, né? Os médicos mesmo não entendem muito de alimentação, mas os nutris deveriam entender e não deveriam falar esse tipo de asneira, né? Que é o que, Machado? Uma banha de porco não é gordura saturada. Uma banha de porco é um pouco de gordura saturada, um pouco de poliinsaturada e um pouco de monoinsaturada. Então, a gordura de porco, pelo que eu me lembro, por exemplo, ela é 8% poliinsaturada, 45%, 40%, eu acho, de saturada e 50% de monoinsaturada. Então, ela é mais monoinsaturada que saturada, entendeu? Aí eles botam tudo no mesmo balaio e dizem, não, gordura saturada mata. Gordura saturada em top V. E daí eles botam também no balaio dizendo que assim, não, poliinsaturada é ótimo. Mas peraí, poliinsaturada de um salmão é uma coisa, poliinsaturada de uma chia, de uma semente de girassol é uma coisa. Agora, uma monoinsaturada de um azeite, de um óleo de soja que é vendido num galão depois de super industrializado milhões de vezes, é completamente outra. Né? Aí eles chegaram na conclusão de que gordura poliinsaturada reduz a LDL, reduz 5%, oxida pra caramba, desde que não seja uma fonte natural, né? Que não seja nozes, semente de girassol, esse tipo de coisa. Tá? Então, a gente tem um problema aí de fonte alimentar mesmo. Não tem como botar na mesma balança, cara, óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, e salmão, nozes, semente de girassol, chia. Não tem como botar no mesmo balanço, entendeu, Machado? E quando falamos de monoinsaturado, irmão, um azeite, por exemplo, entra mais como fonte de ômega 9. O que acha? Cara, então, acho que eu acabei de responder, né, Luca? Acho que foi meio que o que eu acabei de falar, né? Matriz do alimento, uma gordura saturada de um leite de ultraprocessado não são iguais. É isso aí. É o que acho que eu acabei de falar, né, Luca? Conforme eu fui falando agora, a tua resposta meio que já veio, né? Eu tava respondendo o Machado, mas pelo jeito eu já respondi você. Então, ao invés de óleo de soja, usar banha. Velho, em vez de óleo de soja, usar um óleo de coco, assim, seria mais interessante, entendeu? Do que banha. Porque banha, querendo ou não, tem muita saturada. Se você tiver um perfil lipídico já desordenado, uma dislipidemia, uma hipercolesterolemia, aí você vai ter mais problema usando banha do que outra coisa, entendeu? Agora, se não tiver, digamos que você tem um colesterol baixo, tipo o meu, velho, o meu colesterol é 120. É ridículo, o meu colesterol é baixíssimo. Eu uso banha da Copé. Dane-se. Pra mim, eu uso manteiga, eu uso banha. Meu colesterol é 120, velho. Total. É um colesterol HDL alto, tipo 60 e 60 de colesterol ruim. Cara, eu como um monte de banha, tô nem aí. Faço as coisas com banha, uso manteiga, uso um monte de azeite de oliva. O que eu não encosto é poliinsaturada industrializada. De jeito nenhum. Tá? Igual eu tava falando agora e o Luca falou ali, ó. Aqui, ó. Tem matriz do alimento, né? É exatamente o que quando eu estava falando, o Luca estava digitando isso aqui, eu acho. Ó. Matriz do alimento, uma gordura saturada de um leite e de um ultraprocessado não são iguais. É exatamente isso aí. Tá? É bem isso aí, tá, Luca? É isso aí. Perfeito? Nossa, a gente tá falando de dieta da selva, chegamos nisso, mas tem lógica chegar nisso, até porque a dieta da selva é entupida de gordura, né? Perfeito. Deixa eu ler aqui. Vou ler. No fim das contas, é fígado que produz 70% do colesterol. Tem isso também. Boa noite, Thales. Gente, eu tô lendo agora, tá? Que eu tava conversando com o Luca e com o Machado sobre gordura. Aqui, boa noite, boa noite. Terror do colesterol não tem sentido. Não tem sentido. Óleo de coco é muito caro. Não é porque você usa pouco, Machado. Você usa muito pouco. Você compra um pote de meio quilo, você usa 5 gramas, mano. Entendeu? Dura um monte. Melatonina não vou falar hoje. Não tem muita lógica, né? Assado não. O melhor é cozido, sempre, né? Assado... altas temperaturas também não é interessante. Na verdade, se você começar assim a demonizar tudo, não usa mais nada, né? Ser bem sincero. Começar assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode uma porra nenhuma. Então assim, lógico, assado é melhor do que frito, não tem nem comparação. Eu já falei isso aqui, inclusive, quando vocês forem esquentar alguma gordura, prefiram as mais saturadas, tipo manteiga. Por quê? Porque perde menos propriedade e não oxida. Vocês podem ver que o óleo, principalmente esses óleos vegetais superindustrializados, de gordura poliinsaturada, né, que óleo de canola, etc. Quando esquenta, ele preteia muito rápido, ele chega naquele ponto de fumaça, né? Ele começa a fumaciar. E isso aí significa que ele está oxidando rapidamente. Tá? Então, assim, óleo poliinsaturado e óleo industrializado não é interessante porque em altas temperaturas que ele oxida demais. Aí os monoinsaturados são mais estáveis.
mais estáveis. E as saturadas em alta temperatura são extremamente estáveis, porque elas não oxidam. Esse é um dos motivos, inclusive, em vivo, né? Que a gente está falando ali in vitro, né? A gente está falando na prática fora do corpo. Mas em vivo acontece muito parecido. Tá? Então, gorduras que oxidam menos fora também acabam oxidando menos no corpo. Tá? Então, é mais interessante você utilizar no calor gorduras mais saturadas. Tá? Mais interessante. Tá? Óleo de morcego, eu consigo ômega 12? Rapaz, excelente, hein? Meu HDL 29 HDL, mas precisa da sua ajuda. Precisa. Thales, precisa mesmo? Tá muito. Nossa, tá de dislipidemia ferrada aí, né? 30 para 125, né, cara? Nossa. Tá 1 para 4 quase. Lembrando que sempre, pessoal, tudo em exagero faz mal. Tudo faz mal. Exatamente. O Logan tá bem louco, hein, Logan? Rapaz, azeite perde as propriedades quando aquece? Sim, perde. Geralmente nos planos aqui a gordura tá ficando só no residual dos alimentos. Cara, assim, eu gosto de gordura alta, mas é que depende da pessoa, né, Luca? Tem que lembrar que gordura é transportador hormonal, né? Então você precisa de lipídio para ocorrer o correto transporte, principalmente de hormônios sexuais. Então, assim, eu gosto de manter, ser bem sincero, tá? Eu gosto de manter o colesterol mais alto nas pessoas. Inclusive, no meu eu forço para cima, porque o meu colesterol é muito baixo. Banho de porco, manteiga top. Por incrível que pareça, mesmo obeso, só tive BO com glicemia. Uhum. É isso aí. A gente chama de obeso saudável, né? O obeso saudável é o cara que tem os marcadores clínicos muito bons, né? Com certeza, Thales. Poxa, sem dúvida, Thales. Certeza, tá? Foi as bombas. Com certeza foi as bombas. Baixa muito HDL, tá? Com certeza. Deixa eu ver o que mais eu falei aqui, porque eu vim dar uma olhada no chat GPT aqui pra ver se eu não tava falando merda pro Luca, mas não, eu tava certo. Que o Luca me convenceu até que eu tava falando besteira, mas não. Era só um erro de termo nosso, né, Luca, eu acho. É que eu tava falando de óleo industrializado, e o Luca acho que tava falando de salmão, de chia, etc, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui. Tá. Vamos finalizar então. Tá, vamos finalizar. Galera, a tal da dieta da selva, então, né? A gente já falou aqui sobre. E acho que todo mundo concordou, né? E tá bom, Júnior. Tá bem legal. Depende de triglicerídeos, como tá aí também, né? A gente falou aí sobre a dieta da selva, bastante gente concordou. Aquela questão da dieta da selva não poder ser generalizada. Como nada pode ser generalizado, né? Ela é, então, uma cópia um pouco mal feita da dieta paleo. Ela é marqueteira, foi criada para isso, foi criada para vender. Tem uma base interessante, só que ela tem muito vozes da cabeça, né? Então a gente chegou nessa conclusão, pelo menos eu cheguei nessa conclusão, tem gente que concorda, tem gente que não. Baixar o triglicerídeo, Júnior. Tem gente que concorda, tem gente que não, né? Oitentinha ali para baixo, tá? Mas a gente chegou numa conclusão de que, de fato, a dieta paleo é mais estruturada do que a dieta da selva. Então, se for para escolher entre uma das duas, obviamente a dieta paleo, porque ela tem histórico, ela tem mais regras, né? E a dieta da selva não tem muita regra. A gente viu alguns influencers ali utilizando laticínio, viu outros influencers não utilizando laticínios. A gente viu alguns liberando fruta pra caramba e outros até fazendo suco dessas frutas e dizendo que carboidrato faz mal, né? Então, existe muito disso ainda, muito do marketing, aquela coisa, tipo, o meu concorrente tá com 500 mil seguidores e tá vendendo a dieta da selva. Eu tô com 300 mil, tô vendendo menos que ele, é a mesma dieta. Então, eu vou pegar essa dieta da selva, né? E vou alterar aqui para laticínio, né? Eu vou botar laticínio porque vai ser diferente da dele, eu vou vender mais. Então, a gente ainda nota muito isso no Brasil, principalmente, porque tem esses hype, né? O brasileiro adora hype. E a gente chegou até o momento nessas conclusões. As carências nutricionais da dieta da selva, principalmente a questão com a microbiota, o descuidado com a microbiota, o excesso, às vezes, de fruta e de suco. Não que fruta faça mal, mas um excesso sim. E muitos deles utilizando suco, dando pico glicêmico e dizendo que carboidrato faz mal. Que não tem a menor lógica, né? Um excesso de gordura saturada para algumas pessoas, apesar de eu ser bem a favor de gordura saturada, mas depende o caso, né? A Bianca, minha esposa, que acompanha a gente todos os dias aqui, ela já tem um colesterol bem mais elevado, é bem mais saudável que eu, por incrível que pareça. Ela não fica doente, nada. Mas dela, por eu saber que ela tem um colesterol mais elevado, eu costumo deixar ela com menos gordura saturada e mais gordura monoinsaturada, tá bom? Lembrei da live semana passada. Melancia vida. E aí, Matheus, como é que você tá? Depois da consulta com você... Júnior, você marcou consulta comigo, Júnior? É que é tanta gente, velho. Meu, desculpa, eu sou péssimo com isso. Eu sou péssimo.
com os nomes, cara. Matheus, nossa, melancia é um baita no alimento, né, cara? A gente libera melancia nos planos até, né? A gente libera melancia. Tu não espera da agenda. Não, mas a agenda só tem pra junho, cara. Se você não agendar lá, tu não vai conseguir vaga, cara. Tu não falou com a Bia ainda? Tem que agendar lá, senão não vai conseguir vaga, velho. Quando não tem agenda, a agenda não abre antes, cara. Você tem que agendar lá, velho. Senão você tá comendo mosca, hein? Tá? Diminuir colesterol é ruim? Então, se diminuir colesterol ruim é o quê? É ruim? É reduzir gordura saturada. Não, aí que tá. Por incrível que pareça, né? Reduzir carboidrato faz com que o teu colesterol ruim reduza mais do que reduzir gordura saturada. Tá? No fim das contas, na prática é isso. Então existe uma demonização muito grande da gordura, né? Isso é antigo, tá? Infelizmente isso aí é antigo. Venda mesmo de produto superindustrializado, entupido de açúcar, dizendo que gordura que fazia mal. Tá? Então você reduz carboidrato e na prática você reduz LDL. Tá? Por incrível que pareça. E triglicerídeos também. A gordura saturada ficaria ali talvez em terceiro plano. Tá? Não, ela não é. Gordura saturada não é o mal da alimentação, tenha certeza disso. Tá bom? Até o Júnior falando que é verdade. Aconteceu com ele, inclusive. Tá? Quando vocês acharem que eu tô pirando, dá uma olhadinha no chat, na galera confirmando. Tá? Cara, outro grande problema que a gente notou ali foi inconsistência, então, né? Essa coisa da dieta da selva ali de gerar inconsistência mesmo, né? De você, um influencer X falar isso, o outro falar aquilo, e cada um ter meio que a sua dieta da selva, né? Uma dieta paleo mais básica, com cada um bota o seu toque com vozes da cabeça. A generalização, que é uma estupidez completa, isso com qualquer coisa, né? Nada você pode generalizar, acho que é um grande problema. Tinha mais alguma coisa que a gente falou dela, assim, de problema? Não. Não, falta de laticínio, falta de cuidado com a microbiota, já falamos, né? Cara, de benefício a gente falou que realmente qualquer coisa que seja assim um pouco mais saudável, um pouco mais natural, vai acabar resolvendo problemas de quem se alimenta extremamente mal, com superindustrializado. Né? Então aquele gordola, o cara tá com 130 quilos, aquela coisa toda, o cara se alimenta mal, come donuts, come chips, come salgadinho, come bolacha, o cara vai pra tal da dieta da selva, é lógico que eu vou apoiar a dieta da selva num caso desses. É lógico, acho que é meio óbvio, né? Deixa eu ver o que mais, cara. Falta de individualização, anotei. Contexto moderno, a gente anotou também. Falta de cálcio, magnésio, potássio, fibra, composto bioativo. Composto bioativo. Aí tá um X, né? Eu, como nutricionista funcional, eu encontrei também, eu não gostei muito da falta de composto bioativo. O que significa? É a falta de variedade de cor, né? Então a dieta da selva, essas mais cruas mesmo, mais raiz, né? Eu notei uma coisa muito padrão, assim, do tipo um abacate, um mamão, e uma carne, e é isso. Basicamente isso daí, um monte de fruta. Né? Então, assim, eu notei falta de oleaginosa, notei falta de fonte de composto bioativo. Então, assim, não, porque isso aqui tem carboidrato demais. Isso aqui, então falta muito beta-caroteno, falta polifenol, falta carotenoide, entendeu? Então, a falta de compostos bioativos e até de antioxidantes. Logicamente que esse problema é um pouco reduzido, porque é uma dieta super simples, uma dieta super básica, super limpa, então você tem menos problemas oxidativos e problemas inflamatórios com a dieta da selva. Não tem como dizer que não, realmente você tem menos problemas, desde que você não se entupa de suco de fruta, igual alguns deles fazem, né? Mas você realmente tem um problema um pouco reduzido, né, com inflamação, com oxidação, porque é uma dieta limpa mesmo, não tem como dizer que não. Né? Mas a falta de micronutriente me pegou um pouco, assim, principalmente porque a minha base é nutrição funcional, igual eu já falei para vocês aqui, eu sou bem adepto da dieta mediterrânea, né, como base, então o que eu vou falar, né, falta micronutriente, tá? Carbo, que vocês estão falando mal do carbo ali? Carbo é um combustível, na maioria das pessoas o tanque é pequeno e a galera erra para mais, Carboidrato, LDL, triglicéridos, achando que é as gorduras, é isso mesmo. Atrás desse monte de problema, catequização de qualquer dieta extrema. Que horas tomar lactobacilo? Cara, ou de manhã em jejum ou logo antes de dormir, tá? Costuma funcionar melhor antes de dormir. Parabéns, início, sempre muita informação e conhecimento. Aprende quem quer. Obrigado. Valeu, Akira. Obrigado, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, redução da inflamação, essa coisa a gente já falou sobre tudo isso, né? Sobre essa coisa de intuição, da pessoa comer meio que na loucura.
Cara, acho que é por aí. Deficiência nutricional, eu falei sobre isso. Individualização, papapi, papapá. É isso, cara. Tá? Acho que é isso daí. Tá? Beleza. Então é isso. Eu não anotei mais nada muito problemático nela aqui. Acho que por hoje é isso mesmo. Tá? Então é isso, galera. Chegamos nessa conclusão. Qualquer dieta mais. Consigo, acho que consigo, Vinícius, manda aí. Qualquer dieta, só não vou dizer dose, né? Mas dependendo da dúvida, sim. Eu acho que qualquer dieta, assim, que tenha um nome fixo, que venda, né? Que seja marqueteira, não vai prestar, né, cara? A gente tem que analisar individual, né? Não é querer vender atendimento, não é isso, né? Mas é que acho que é meio óbvio, né? É igual dizer, dipirona é bom. Eu já falei sobre isso aqui. Pô, tem gente que tem alergia a dipirona, tem gente que vai ter plaquetopenia, tem gente que vai ter hemorragia, né? Então, assim, bicitopenia, né? Com um simples dipirona, pô. Como é que você vai individualizar, você vai generalizar quando você tem que individualizar tratamento, né? Então, acho que esse é o grande problema dessa tal dieta da selva. Primeiro ciclo, perdi os 25 quilos com terceira partida, dieta e treino. E... Você quer saber qual é o primeiro ciclo? Não posso, velho. Tá. Enantato, primo, 2 vezes na semana. O que acha? Péssimo. Muito ruim. Bem ruim mesmo. A primo tá muito baixa. Cara, 100mg de primo não faz nada, tá, Vinícius? Não faz nada, velho. 100mg de primo num homem não faz nada. Numa mulher faz, num homem não faz nada. Você vai usar primo num homem? 400mg pra cima. Esteja preparado, ó. 400, 300, nossa, 300 não faz nada. 400, 500, tá? Então, assim, tá bem ruim, a divisão também tá bem ruim, né? A frequência de aplicação tá ruim. Não tá legal, Vinícius, não tá legal, tá? Mas eu só quero usar pouquinho. Masteron, então, né? Masteron. Haja pila, né? Haja pila. Tem que ter grana, velho. Então, assim, utiliza Masteron, então, Vinícius. Aí você não precisa utilizar 400, 500, né? Aham. Turina? Não sei, velho. Não tem como indicar, velho. Não tem como indicar, desculpa. Não posso te indicar bomba, mano. Não tem como eu saber, cara. Tem que entender a pessoa pra eu dizer o que vai ser bom e o que não vai ser. Né? Falando em prima, apliquei um ml ontem sem perceber. Zerou o estradiol muito rápido. Louco! Nossa, mano. Olha só. Tem uma diferença, né, Boldenona não ia ser, porque não ia baixar do dia pra noite, né? Mas tem muita gente que fica desanimado com Boldenona e fica um pouquinho com primo, porque os dois baixam estradiol, só que a Boldenona tem aquela questão neurotóxica dela que deixa a pessoa depressiva mesmo. Mas é diferente. Por isso tem muita gente que acredita que tá tomando Primobolan e tá tomando Boldenona, meu. Já falamos sobre isso aqui. Como assim o que faz, velho? Não tem muito o que faz. Esteroide é tudo meio que a mesma coisa. Uns vão gerar um pouco mais de massa gorda, outros um pouquinho menos. Alguns são mais lipolíticos, outros não. Mas esteroide é DHT-like, velho. Vai aumentar a produção, a conversão de testosterona em DHT, vai baixar esse HBG, vai aumentar a testosterona livre. É meio que isso. Adrenérgico, um pouco lipolítico, bem adrenérgico, né? Te dá uma sensação legal. É isso, basicamente isso. Não, nada seca, mano. Nada seca. Isso aqui é dieta, né? Agora, se é lipolítico, um pouco. Não tanto quanto uma oxandrolona, mas é um pouco. HDL baixo, LDL 160 após uso de Masteron, normal. Ó, isso é típico, tá? Isso é típico do Masteron. De qualquer DHT-like, geralmente, ó. HDL baixo. Masteron vai baixando HDL. Ó, é só começar a falar de bomba, tava falando de dieta da selva, né? Aí comecei a falar de bomba, começou a encher a sala, hein? Ô, seus safados que estão entrando agora e estão aproveitando a deixa das bombas, e curtam a minha live, pelo menos, compartilhem e me sigam, né? É o mínimo que vocês fazem, porque até parei de falar da dieta da selva, tô falando de bomba aqui. Vocês não esqueçam de me seguir, é o mínimo que vocês fazem. Vamos ver aqui. Jesus pegou pesado. Jesus é do mal, velho. Jesus veio abençoar a nossa live aqui. O magnésio que existem funciona mesmo? Claro, se for um bom magnésio, vai funcionar numa boa farmácia. Só tem que escolher o magnésio certo pra você, né? Vai te focar de espinha e te deixar careca igual nós. Cuidado aí, moça. A Raquel ali que vai no Masteron não é a melhor opção pra mulher, tá? Não, esse aí, ó, o Antônio, ó, vai surgindo, ó, falou de bomba, tava com 50 pessoas lá e já tá quase 80. Ei, vocês são safados mesmo. Eu vou ter que falar de bomba de novo, vocês qualquer dia aí, não tem jeito, cara. Nossa senhora. Foda, hein? Isso aí, Raquel, Hemogenin, prima, a gente já fez live sobre isso, hein? Não vai no Masteron que você vai ficar igual o tio Vini aqui. Você vai ficar carequita, tá? Boa noite, qual a melhor bomba pra mulher? Acabamos de falar. Você chegou na hora. Primobolan e Hemogenin.
Os menos riscos aí, né? Cabelo de mulher é mais caro que primo. Meu Deus, eu falo, quando a mulherada chega nos atendimentos aqui, né? Cara, boa parte não utiliza arroz, tá, Dal? Boa parte não utiliza arroz, não utiliza feijão, não utiliza lentilha. Falta um pouco de proteína vegetal, falta controle de microbiota. A maioria não usa, tá? A maioria não utiliza. Mas o problema é esse, Dal. Dal fit ali. Que a dieta da selva é meio que vozes da cabeça. Eu fui atrás antes de falar da dieta da selva, eu fui atrás dos influencers. E eu vi que assim, um colocava arroz, outro não colocava. Um colocava leite, outro não colocava. Um colocava iogurte, outro não colocava, sabe? Terceira aplicação de anatato de texto. Toda aplicação, meu corpo reage com sintomas gripais. A gente chama de... Como é que é? Ah, meu Deus. O test flu. A gente falava isso nos anos 2000. É a gripe da texto, tá? Gripe da texto. A gente falava isso muito nos anos 2000, tinha muito disso, tá? Não, cara, acho que a gente não sabe. Os caras falavam, os cozinheiros falavam que era dissolvente. Não é nem do óleo, é do solvente, eles falavam, os cozinheiros, né? É reação do solvente, baixa leucócito. Quando vocês utilizam bomba, a gente tem uma alteração leucocitária, tá? De plaqueta também. Existe uma pequena plaquetopenia para quem utiliza texto em grandes quantidades, tá? Então, assim, o cara que utiliza, 500 mg de texto a longo prazo, a gente nota plaquetopenia. Tá? Bem comum isso daí, bem comum. Tá? E analisa também uma leucopenia. Então a série de leucócitos ela reduz bastante com o uso prolongado de testosterona. Agora, se é isso que gera a gripe da texto, não sei. Os caras falavam, os cozinheiros falavam na nossa época lá que era dissolvente. Não sei, não tenho informação para te dizer. Tomando primo falso, a maioria é falsa mesmo. Quem acha que tá tomando primo aí, geralmente não tá. Valeu, galera, tamo junto, valeu, Júnior. Valeu, Júnior, boa noite. Uma coisa que não faz sentido é o nome, dieta da selva, que tudo é comprado em supermercado. Eu também não acho, né, cara? O problema, assim, a gente falou lá no começo, né? Acho que o primeiro grande problema é você generalizar, né? A gente falou disso na dieta da selva hoje, é generalizar, né? Os caras dizem assim, a dieta da selva, porque na selva comia isso. Quem disse? Qual selva? Você quer comparar o cara que morava lá na selva do Canadá, baita frio do cacete lá, menos 20 graus, com o cara que mora na selva do Equador, cara, 45 graus todo dia? Você vai me dizer que tem as mesmas coisas para comer na selva lá de cima e na selva aqui de baixo? Né? Então, assim, é aquela coisa. Tem selva que o cara comia frutinha. Tem selva que o cara comia carne vermelha. Tem selva que o cara era mais especializado em arroz, em isso, aquilo. Né? Então, assim, a dieta da selva não é bem a mesma coisa pro mundo inteiro, né? Então, esse foi o grande primeiro problema que a gente falou hoje, Machado, que você entrou depois, né? Foi a primeira coisa que a gente falou, velho. Não tem como você generalizar a dieta da selva. Dizer que todo mundo comia isso? Sério? Quem disse, né? Então é meio louco, assim, é meio que tirado, vozes da cabeça mesmo, tá? Matheus, tô com um problema, Proviron aumentou um nível bizarro minha libido, está incomodando, acho que vou parar. Cara, manda pra mim esse Proviron, deixa eu testar, ver se é verdade. Não, manda pra mim, 25mg, deixa eu ver se é verdade, eu duvido. Esqueci o uso da tirzepatida, o resto dos parâmetros tá ótimo. Aham. Eu acho que Jesus. Eu acho que era. Eu não sei, cara. Eu acho que essa plaquetopenia com leucopenia que gera é uma bicitopenia, se for ver bem, né? É uma bicitopenia. Eu acho que é isso, cara. Talvez seja isso, não sei. Não, Neto, não. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu usava muita bomba, né? Hoje em dia eu não uso mais. Mas quando eu usava bomba, eu falava assim que eu sentia colateral quando eu parava, de tanto que eu usava na época. Eu usava direto, não parava mais. Né? Então, assim, conforme você vai tomando, meio que você vai acostumando, sabe? Então, em tese não, tá? Em tese não. Em tese você realmente vai notar quando você parar de tomar. Tá? Boa noite, Berbena. Aqui, arroz pra mim estufa muito. Por causa do amido, provável. Esqueci de falar o uso da tirzepatida, os outros exames. Certo. Boa noite, José. TikTok não está entregando a sua live. Tá, é que hoje a gente já desacelerou, velho. Desaceleramos. Ontem deu 400 pessoas deu 20 mil pessoas ontem, deu 15 mil antes de ontem. É que hoje foi mais de boa, assim, cara. Hoje a gente falou num ritmo mais devagar, a gente bateu mais papo, mesmo eu tô meio cansado, né? Entregou sim. Hoje chegou a bater 200 pessoas, aí foi reduzindo. Tá entregando sim. Vamos lá. Voltou a entregar, José. Voltou a entregar.
Eu mando mesmo. Tá louco? Priapismo é o nome disso, Matheus? O nome disso aí é priapismo, cuidado, né? Febre após a aplicação, só trocar marca ou fornecedor. É, também tem isso, Maurício. O Maurício falou a verdade ali, ó. Pra quem falou que tá com febre, né? Se tiver com problema, se tiver dando febre, tem que trocar a marca, com certeza. 750? Ah, não. Veneno em gorilha é melhor tomar clomide. É, não uso nada, só na dúvida. A pessoa que faz ciclo, ela faz sempre o pause. Que tem de tudo, Machado. O melhor é tomar direto. O melhor é só ajustar a dose, não ficar parando, não, tá? Essa coisa de restartar o eixo nunca é interessante, velho. Tá? Não consigo, Vinícius. Não consigo. Não, só atendendo, daí na consulta eu consigo, mas assim não posso. Aí te compreendendo, te estudando, te consultando, analisando exame, analisando hereditariedade, aí eu consigo. Mas numa live não existe a menor possibilidade de eu te falar de doses. Não tem. Seria um desrespeito meu contigo, assim, te falar dose. Ó. Não, ajuda a melhorar a libido e a texto livre, Daldol. Tá, texto livre. Aí sim, a texto total não. Texto total aí é mais o clomifeno que a gente falou esses dias, né? Sim, imprudência, total imprudência, exatamente. Mas é que do Vinícius já é ligado, mas é que tem gente que fica brava comigo, cara. Eu digo, não posso. Cara, ontem vocês viram o cara me xingando, dizendo, tá, você não pode responder nada mesmo, então pra que eu vou ficar na live? Até teve uma mina aí, não sei se foi a Cacau, alguém falou assim pro cara, tá, ele tá aqui ensinando, não tá atendendo de graça, não tá trabalhando de graça. Eu não lembro quem que falou pro cara, respondeu, e é bem isso, tem uns caras que ficam bravos. Tem de tudo, né? Bostileira é foda. Vamos ver. Aqui... Clomídia, mas provilão. Não, aí você tá começando a doidear, Dodô. Não começa a inventar doideira, velho. De verdade, velho. Aí você tá pirando já o cabeçote, tá? Não, aí vai ciclar, entendeu? Aí vai ciclar. Clomídia tá com medinho de agulha, velho? Aí vai pra agulha, então. Hoje chegou o Super Doll. Pro meu vizinho, dessa eu não manjo. A Bia tá esperando um Super Doll dela. Chamei lá, amanhã conversando. Opa, beleza. A Bia te dá uma atenção amanhã lá, tá? Ela já foi dormir, já porque a gente acorda muito cedo, a gente acorda 3h30 da manhã. Mas ela foi dormir amanhã, a gente já vê lá, tá, Vinícius? Eu vou avisar ela. É que todo dia sai da live tem um monte de gente lá. Meu texto livre tá baixa. Velho, tem que ver como é que tá a CHBG, como é que tá a conversão em estradiol, em DHT, tem que ver como é que tá. Assim, ó, fiz a live sobre clomídia esses dias, eu expliquei pra vocês. Não adianta exacerbar ali, tentar produzir testosterona a todo custo, ficar pisando no acelerador, quando o ambiente está todo errado, né? Então, digamos assim, Dodô, que você tá... Isso vale para todo mundo aqui, tá? Vamos aproveitar já. Você tá com a testosterona reduzida, tá com a CHBG elevado, tá com a conversão em estradiol elevada. Beleza. Aí você vai lá e vai tomar um clomide, aí você vai ter uma predominância estrogênica, você vai piorar a tua situação, entendeu? Boa noite, Machado. Boa semana, velho. Boa noite. Tá? Isso vai piorar a tua situação, entendeu, Dodô? Então, assim, primeiro você tem que arrumar ambiente, velho. Depois você arrumar ambiente, você pensa em tomar essas coisas. Tô mandando também, pô, Vini, muito insano. Me deu uma leve depressão. As caras... Então, velho, Matheus, Superdrol é isso mesmo. Eu sempre notei isso que Superdrol me deixava depressivo, velho. Falei disso, né? Aquele dia a gente falou sobre Superdrol aqui. Sempre me deixou e deixa os homens depressivos. Não sei porquê. Não lembro direito porquê. Mas deixa o homem depressivo mesmo. As mulheres não sofrem com isso, não. Não lembro porquê. Boa noite, irmão. Em relação à dieta da selva, ajuda muito, visto que você larga das porcarias. É isso aí que a gente chegou na conclusão, Vinícius Fernandes. A gente chegou em algumas conclusões, assim, maléficas, né, da dieta da selva hoje, que seria ali a falta de cuidado com a microbiota, aquelas invencionistas, né, que os caras pegaram... Assim, ó, Vinícius, basicamente a dieta da selva é uma dieta paleo alterada, né? Paleo, só que alterada. E alterada para, assim, para vender, para marketing, né? Então, assim, a base dela é boa. Não tem como dizer que a base da dieta da selva é ruim. Não, ela é boa. O problema é botar tudo no mesmo balaio, entendeu? Então, assim, tem muita gente que precisa de controle de microbiota ali. Tem muita gente que tem um estômago com pouco ácido clorídrico, né? Com um estômago extremamente alcalino. Aí, como é que você vai dizer que uma pessoa dessa tem que fazer dieta da selva? É loucura, entendeu? Você não vai dar um iogurte pra essa pessoa. Você não vai dar um feijão. Não vai dar uma lentilha. Não vai dar um broto, velho. Entendeu? Não vai... Aí você vai ter problema. Você vai ter falta de cálcio, você vai ter falta de potássio, de magnésio, né? Vai ter falta de compostos bioativos, né? De antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Então, assim, nesse ponto a dieta da selva peca muito. Exatamente por ser simplista demais e por ela ser generalizada, né? Agora, Vinícius,
É Vinícius Fernandes, né? Agora, o que a gente chegou em conclusão também é que um cara que tá tudo zoado, uma mina que tá tudo zoada, que já tá naquela, vou fazer bariátrica, vou fazer não sei o quê, que a pessoa nunca acertou uma dieta na vida. Se ela entrar na dieta da selva e fizer, porra, 1000 vezes melhor do que ela comer um monte de porcaria, né, velho? Um monte de porcaria, né? Então, com certeza, uma pessoa que se alimenta mal, vai fazer a tal da dieta da selva, vai ter o meu apoio, vou carimbar embaixo. Não, hoje tá os Vinícius, né, cara? 800 Vinícius aqui. Vou carimbar embaixo, entendeu? Com certeza, velho. Tá, Vinícius? O outro Vinícius, né? Entendeu? Então eu também, assim, não sou a favor do marketing que fazem, não sou a favor das carências nutricionais da tal da dieta da selva, mas num ambiente e num público onde a gente tem 70% do povo brasileiro obeso ou acima do peso, cara, pode fazer. Eu vou dizer, não, vai lá, vai, segue o cara que pega sol no ovo lá, vai, pode seguir. Vai, porque vai ser melhor do que você está fazendo, irmão. Não você, né? Do que a geral das pessoas está fazendo. Funciona exatamente por isso, porque as pessoas diminuem o alimento processado. É isso aí. É isso aí. Não é que ela é boa. Não. A base dela, que é a paleo, é legal. Tem carências. A paleo também tem carências. Óbvio que tem. Como eu já falei, a dieta menos carente de micronutriente é a mediterrânea. Não vou dizer que é perfeita, mas talvez seja. Para a maioria das pessoas, você pegar assim, todo mundo, e você vai aplicar cada dieta em cada pessoa, você vai notar que a dieta mediterrânea se adapta melhor à maioria das pessoas. Ela é menos intuitiva, talvez, né? A dieta da selva e a paleo é super intuitiva, mas ela é mais completa, muito mais completa, principalmente na minha área, que é a dieta funcional, né? Nutrição funcional, questão de antioxidantes, compostos bioativos no geral, né? Então, é muito mais interessante a mediterrânea. Agora, vou dizer que a dieta da selva, que a base dela é péssima, que não vai funcionar? Vai, cara! É o que a gente tá falando, né, Rinaldo? Vinícius e todo mundo aí que tá falando. É o povo que se alimenta super mal, velho. Entre a pessoa me dizer assim pra mim, Vinícius, eu vou fazer uma dieta e vou tomar monjado. Ou a pessoa dizer, eu não vou tomar monjado, mas vou fazer a dieta da selva, eu vou dizer, vai lá, então faz a dieta da selva. Vou assinar embaixo. Tá? Carnívoro é pesado, velho. Carnívoro é pra patologia. A gente até falou agora há pouco, a gente conversou sobre que dieta carnívora é dieta de exclusão. Isso é a dieta específica para patologias, principalmente oncológicas e autoimunes, tá? Para doenças autoimunes. Dieta carnívora é dieta de exclusão. Poucas pessoas no mundo, eu já tive pacientes com autoimunes, com lúpus e nefropatia por IgA, que tiveram que fazer dieta carnívora. Tá? Oncológico também, mas aí é exclusiva, tá? É de exclusão, perdão. Tá bom? É o famoso melhor treinar comendo mal do que só comer mal. É isso aí. Para a base, a mediterrânea é a melhor mesmo. Sempre vai ter ajustes, porque como a gente fala, individualidade, é isso aí. O pior é que o cara da dieta da selva mente muito para vangloriar a dieta dele, mau caráter. Claro, lógico, os caras tomam texto, né? O cara toma texto, toma isso, toma masteron, toma oxandrolona, e faz isso, faz aquilo, vai lá e toma GHKCU, e toma GH, e daí o cara vai lá e diz que a dieta da selva melhorou a pele dele. Mas isso daí é marketing, isso vai ter em qualquer dieta. Cara, tem um monte de nutri aí falando um monte de merda também, um monte de médico falando um monte de merda. E merda tá cheia de gente falando. E querendo ou não, eu, cedo ou tarde aqui, vou falar merda. Eu já até vi cortes meus em que eu errei, cara. Falei um bagulho errado e acontece, velho. E vai acontecer, cara. Né? Então, assim, merda e erro, todo mundo vai cometer aqui. Né? Mas tem uns caras que são safados mesmo. Tem uns caras que fazem de propósito, velho. Aí dá raiva mesmo. Sim, senhor. Eu só não posso falar essa palavra aí, tá, Dodô? O TikTok nos cortou de falar algumas palavras, e essa palavra que você falou aí eu não posso mais falar. Mas sim, o atendimento eu faço, e é uma agenda bem socada, e é um atendimento bem barato. Bem barato. Inclusive, tem vários pacientes várias pessoas que seguem aqui, os pupilos das 8, que já se tornaram meus pacientes aí, né? Que estão aí online, né? Eu não sei o que o Júnior estava falando ali, que estava esperando a agenda. Eu não entendi que o Júnior viajou. Mas tem o Daniel aí, tem o Jesus. Tem mais gente aí de paciente. Deve ter mais gente de paciente. Enfim. Vindo uma dúvida para essas pessoas que se beneficiam da carnívora, também funcionaria uma cetogênica? Cara, de proteína vegetal? Então, não. Aí não. Por quê? Porque daí a gente está falando exatamente de alteração no microbiota. Quando a gente fala de dieta de exclusão, a gente tira tudo que possa alterar a microbiota, tudo que possa alterar o bolo fecal, tudo que possa alterar o trânsito intestinal. Por isso que a dieta carnívora funciona tão bem em patologia, tá? Então, assim, proteína vegetal não. Agora, se for, por exemplo, um paciente oncológico, aí tem alguns que vão se beneficiar de dieta de proteína vegetal, tipo câncer de mama e câncer de intestino e de estômago. Vai se beneficiar da proteína vegetal.
Agora, um câncer tipo na medula vai se beneficiar da proteína animal, tá? Então aí depende muito. O câncer de pele vai se beneficiar da proteína animal, tá? Então depende. Aí depende do tipo de patologia, tá? Eu, inclusive, tô me especializando em hematologia e oncologia, né? Minha especialidade. Porque minha mãe morreu de câncer, né? Minha mãe morreu de câncer e depois, assim, tudo que eu meio que segui na vida foi por causa disso, né? Deixa eu ver, como que eu faço para tratar com você? Daldol, só clicar no link da bio aqui, ó. No link da bio, tá? Lá tem. Ou você vai no meu TikTok, ali, Daldol. E o primeiro, não, isso faz muito tempo, foi em 1998. Né, mas ela era Nutri, né? Eu acabei seguindo o mesmo caminho depois. Daldol, então ali no... Mas obrigado. Fique tranquilo. Você vai ali no meu perfil, Daldol, e a primeira publicação tem ali o número, tá? Já na primeira, tá fixada, tá? Ou aqui, tá bom? Daí, então foi meio por causa disso, assim, daí fiquei com aquilo na cabeça, porque muito médico errou, ninguém na época sabia o que fazer, né? Não tinha assim, uma dietoterapia para patologia antigamente, isso não existia, né? Lógico, antigamente, assim, né? Lá, indianos, chineses já utilizavam da dietoterapia para tratar patologia, né? Mas ali, depois, depois da lista de Flexner lá, né? Do Rockefeller ter entrado na medicina, a medicina mudou e a dietoterapia foi por água abaixo, né? Então, agora, novamente, que com os médicos integrativos, nutricionistas integrativos, terapeutas integrativos, a gente começou de novo a introduzir a dietoterapia no cotidiano, tá? No Oriente é muito utilizado dietoterapia, desde sempre, mas no Ocidente não, principalmente por conta do relatório de Flexner. Depois vocês procurem aí, né? Eu vou até anotar aqui, ó, para quem tem interesse, né, ó, para quem quer um pouco da conspiração, tipo eu, ó, relatório de Flexner, tá? Esse aqui, ó, tá? Aí vocês podem ir atrás da família Rockefeller, né, que pagou o relatório de Flexner e precisou de uma usabilidade pro petróleo, e aí o petróleo foi introduzido, né? Exatamente. O petróleo foi introduzido aí como uma base para medicamento, né? Então tem toda uma questão financeira por trás da medicina atual que começou aí nesse relatório, tá? É bem interessante a história. É bem interessante a história, tá? Então para quem quer saber um pouco mais de por que a medicina e a farmácia são tão péssimas, tão terríveis hoje no mercado ocidental, você começa aí, começa nessa palavrinha aí, tá bom? Então, assim, é por isso, né? Aí, como eu notava que existia pouca dietoterapia, eu comecei e fui. E cheguei aqui. 18 anos depois, cheguei aqui. Beleza, galera. Seguinte. Falamos sobre o bagulho, falamos sobre a tal da dieta da selva, e equiparamos ela com outras dietas, e tá aí. A opinião tá aí, como vocês sabem, eu não sou de hatear. Vai ter cortezinho depois, como sempre, né? Amanhã, para quem quiser, amanhã eu vou fazer do Clomid de novo, do Clomifeno, que bombou demais, né, do Clomifeno. Só que eu vou fazer à tarde, porque de noite eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos para atender. E aí eu vou ter que atender ele de noite, né? Então eu vou ter que deixar a live para meio-dia amanhã, né? Até para ver também o pessoal diferente e tal, né? Para ver se a gente angaria mais algum público pra gente aí, né? Não esqueçam de me seguir, né? Não esqueçam de curtir a live antes de saírem aí, não esqueçam de me seguir para dar o sinal, para dar a notificação todos os dias às 8 da noite, exclusivamente amanhã, para quem quiser, para quem não pegou a live do... Ah, boa, garoto. Boa. Para quem não pegou a live do Clomifeno, né, quiser ver, tiver um horáriozinho amanhã no meio-dia, quiser deixar rodando a live, amanhã meio-dia eu vou entrar e vamos falar sobre Clomid, né, sobre Clomifeno. Por que é bom, por que não é? Aquela coisa de sempre, igual a gente fala todo dia. Vamos rir dos haters, né? Vai ter bastante hater, como sempre que a gente fala de clenbuterol e clomifeno, sempre tem bastante hater, né? Tá bom? Então é isso. Amanhã, meio-dia, né? Que vai ser o horário que eu vou conseguir. Estarei aí na live falando com vocês sobre clomifeno. Tá bom, meus senhores? Então é isso. Uma boa semana para todo mundo. Bom resto de semana para todo mundo. Uma boa noite, bom descanso. Obrigado sempre, né? Obrigado a participação de todo mundo. Obrigado os comentários. Boa noite, valeu. Obrigado, Kaká. Obrigado, valeu. Kaká todo dia aí. Valeu, Matheus. Valeu, irmão. Valeu, Jesus. Valeu todo mundo. Jéssica, Jesus, Matheus, Kaká, Pablo, Simone. Simone Pavan tá aí hoje. E aí, Simone? Akira, Leide. Obrigado, valeu. Vocês também, tá? Dal, a galera toda aí, tá bom? Valeu, obrigado, gente. Boa noite.
Até amanhã, meio-dia, amanhã e quinta-feira, para quem não vier amanhã, né, meio-dia, quinta-feira, 8 da noite, como sempre. Tá bom? É que essa semana tá bem corridinha aí. Valeu, boa noite. Valeu.